Senhoras e senhores, mais um Mundo V2, diretamente de Santos. Eu tô gostando de fazer em Santos, né? Essa temporada eu tô bem da Baixada Santista. Aliás, eu acho que eu não gravei nenhum ainda em São Paulo. Se minha memória... já teve um na Colômbia, mas não teve, acho que em São Paulo. Só em Santos. Com um cara que eu já tô... Da lista do início do Mundo V2, esse tá desde o começo, mas eu tive que vir aqui pra Baixada, voltar pra Baixada pra conseguir entrevistá-lo. O senhor Maurício Chiodin, empresário, agente de jogador de futebol. Posso te qualificar assim? Sim. Dos que eu mais admiro, gosto do trabalho, que trabalha com maior eficiência, resultado e aquele atendimento para atleta no nível qualitativo que eu sempre falo para muitos dos meus amigos. Muito obrigado, meu velho, por você estar aqui, por ter aceito o convite. Um cara que somos amigos, temos relação de cliente e trabalho, uma relação de respeito que já são 7 anos já. Já sabia, né? 7 anos? Quantidade eu não sabia, sabia que já tinha um bom... Você imagina de 7 anos? Cara, a gente já fez bastante coisa junto, 7 anos. 7 anos, bastante mesmo. Desde a gente se conheceu o quê? Padaria Sumaré, lá em São Paulo? Se minha memória já foi direto o papo. Sabia te dizer, mas Eu, tu e Douglas? 16, 17. A chegada do Douglas no São Paulo. 17. O Douglas chega em 16 e a gente começa a trabalhar em 17. Possível. Estamos falando do Douglas Bacelar, que hoje está no Avaí, que é atendido pelo Maurício. Maurício tem como clientes jogadores que ele representa, que ele cuida da carreira. Igor Vinícius no São Paulo, Léo no Zhejiang Greentown da China, fenômeno de gols. Douglas Bacelar, zagueiro no Avaí, Rafael Bilu no Cruzeiro, Didi no Avaí. E a molecada da base. E a molecada da base tem no Palmeiras, tem no Esportivo Brasil, é isso? Exatamente. Você viu que ele tá com poucos, mas o que ele atende esses caras, poucos no tamanho, mas a que ele atende de trabalho é grande. Meu velho, e aí, cara? Como que é trabalhar com jogadores? Eu falei poucos, mas não para diminuir, mas poucos no sentido de que eu gosto do seu trabalho, que você é aquele cara cirúrgico, né? Que assiste o jogo, vai no jogo, conversa com o cara, entende bem na ponta todos os meandros, ou a maioria deles, de uma gestão de carreira de um atleta que a gente sabe que é tão complicada. Você vai lidar com família, vai lidar com o clube, vai lidar com negociação, grana, investimento, o que faz, o que deixa de fazer. Como que é esse trabalho, cara? Então, eu acho que a partir do momento que eu decidi trabalhar sozinho, eu tenho que ter poucos atletas para poder fazer as várias facetas do meu trabalho, né? Quando tem uma empresa, as maiores empresas aí, a Bertolucci, Forcon, Elenco, Montecuri e tal, são empresas que tem uma pessoa que faz os grandes negócios, tem gente que roda para captar na base, tem gente que faz o acompanhamento do jogador que já está captado, tem gente que mescla a função e tal. Eu faço um pouco disso tudo. Sim. Então eu faço do relacionamento com o jogador, eu faço o relacionamento com o clube atual, eu tenho que fazer muitas vezes o relacionamento com o clube futuro. Verdade. Porque uma hora vai acabar o contrato deles e às vezes a gente acha que vai renovar e não se renova o contrato, então, ou às vezes o jogador precisa dar um salto de nível, eu preciso buscar no outro nível, seja diretamente ou também através de parcerias, principalmente falando do exterior. Sim. Então, para eu poder fazer isso tudo com a qualidade que eu acho que os jogadores merecem e precisam, não dá para eu ter 40 atletas. É impossível para eu ter 40 Isso atletas. Já é valor e cultura do teu trabalho. Não adianta. Eu tenho certeza que se eu tiver 40 atletas, eu tenho que montar uma equipe para fazer isso. E não é a minha ideia. Não é a tua ideia. Mas você já trabalhou como equipe de outro agente, né? Que é um pouco ali do teu começo, ou uma parte ali de estágio da tua carreira. Mas num período ainda vai no estágio inicial de carreira, eu trabalhei em parceria com um agente que na época era um dos grandes do mercado. Uma experiência ótima, aprendi bastante coisa, fizemos negócios juntos, meu primeiro negócio internacional foi ali no escritório do Cláudio Guadanha, o ex-jogador e tal. Jogou no Palmeiras, né? Jogou no Palmeiras muito tempo, principalmente o Palmeiras foi a passagem mais marcante dele, e um agente de inúmeros jogadores, inclusive de seleção e tal. Legal. E ele me auxiliou realmente bastante ali, em termos de aprendizado e tal, mas eram momentos diferentes de carreira. Ele tinha um escritório estruturado, não é do tamanho dos grandes de hoje,
Tá. Hoje os grandes de hoje têm uma estrutura, em termos de gente, de custo também, muito mais elevado do que ele tinha. Mas até por um momento de carreira mesmo, o objetivo dele ali era um objetivo diferente, e eu comecei a ver uma hora que o objetivo de carreira dele, no momento dele, era diferente do meu. Eu tinha que ser um pouco mais agressivo, eu tinha que apostar um pouco mais, arriscar um pouco mais, e ele já num outro momento de carreira, ele talvez já tivesse passado por isso lá atrás, ele já não queria tanto, e eu não posso ir no escritório dele conflitar com a ideia dele. Então eu voltei a trabalhar sozinho, e desde então tenho parcerias pontuais, quando elas são interessantes para o jogador e para mim, quando agregam ao projeto. Enquanto agregarem ao projeto, as parcerias se mantêm e sendo bom para todo mundo, né? Legal. Mas não tenho um parceiro fixo hoje. Nenhum escritório gigantesco, você é um agente... Na verdade, eu trabalho 90% home office ou café office. Coffee office, né? Coffee office, que é contra o atleta, né? Assim, é difícil o atleta vir no teu escritório, cara. Eu vou ter um escritório, eu moro em Santos, né? Como você falou. Eu vou montar um escritório aqui. Hoje eu não tenho nenhum atleta aqui em Santos. Nem na base, nem no profissional. Eu vou fazer o Igor do São Paulo pegar o carro e vir aqui no escritório? Pra mim não faz sentido. Se eu precisar ter uma conversa mais reservada, ou eu vou fazer na casa dele, ou eu alugo uma sala, ou o jogador quando está concentrado e não é no CT, por exemplo, numa viagem, eu vou, me hospedo no mesmo hotel e aí eu consigo ter uma privacidade para debater com ele algum assunto. Sim. Mas para mim, para o meu tamanho de estrutura, de capacidade, de objetivos, não faz muito sentido ter um escritório físico hoje. Tá. Não tenho nada contra quem tem, do meu tamanho, tem vários, mas é estratégia mesmo. Para mim, não justifica, para mim. Faz parte do negócio. Você falou em um momento que trabalhou em parceria com o escritório, com a Equa do Cláudio, mas essa história começou com você sozinho. Sim. Como é que começou a tua relação? Você não é de Santos, né? Você é de São Paulo. Como é que começou essa relação sua como agente de futebol, paixão pelo futebol? Por que ser agente? Tá. É uma história engraçada, você já me contou uma vez, eu achei muito legal. Na verdade, assim, o meu envolvimento com futebol é desde 2, 3 anos de idade. Então, assim, a Copa de 82, eu vou entregar a minha idade aqui, a Copa de 82 eu tinha 4 anos. Tá. Eu sabia a escalação de vários times. Com 4 anos? Na época ali eu via, hoje eu não lembro, mas eu via... Caraca, mal, eu tinha 4 anos de 94, no 4-5, eu não lembro da galera. Assim, eu sempre fui aquela pessoa que os que estavam à minha volta falavam, você é o cara que mais gosta de futebol que eu conheço. Tá. Assim, isso eu tenho desde moleque, sempre gostei de jogar, de ver, tal, até então, pra mim, a forma de trabalhar, de ter o futebol de meio profissional, era jogando. Tentei já até tardiamente, não consegui, por N motivos hoje, né, mais maduro e tenho uma noção melhor de mercado, entendo melhor os motivos, assim. E aí, quando eu vi que não ia dar, eu falei, então eu vou trabalhar com o esporte. Fui fazer faculdade de educação física, tinha ido fazer nos Estados Unidos para jogar lá para uma universidade, ainda como uma última tentativa de... você foi ainda jogar futebol... profissionalizar lá, vi que não era possível, pelo menos não ali na faculdade que eu estava, tal, uma projeção muito pequena em relação ao país mesmo. Sim. E aí eu voltei e falei, não, então eu vou fazer educação física, tal, entrei na faculdade aqui no Brasil. Você entrou na USP. Entrei na USP, isso, e ali eu entrei e já montei a minha escola. Antes de começar a USP, eu já tinha iniciado uma escola de futsal em São Paulo, que existe até hoje, em Perdizes. Tá, isso aí com quantos anos? Isso foi em 99. Eu tinha 21 anos. Cara, com 21 anos você já estava na vida empresarial, empreendedor. Porque o que acontece? Eu saí do colégio, eu fiz um ano de marketing, que eu estava na dúvida entre marketing e educação física. Tá. Não gostei. E aí, quando eu ia prestar educação física aqui no Brasil, surgiu um convite de um colega meu, com quem eu sempre jogava, que ele tinha ido para os Estados Unidos e falou, cara, vem para cá jogar, você tem nível para jogar aqui, você vai ajudar a equipe. Eu consegui uma bolsa à distância, o cara me viu praticamente nada, foi indicação de um colega meu, um amigo que eu tenho até hoje. E eu fui para lá, e aí quando eu vi que não dava, eu falei, não, eu vou voltar. Só que aí quando eu voltei, eu já tinha, entre aspas, depois do colégio, perdido 3 anos. Eu tinha feito um ano de Mackenzie, e entre a ida e vinda eu perdi um ano, e ainda um ano de cursinho, porque eu cheguei aqui em fevereiro e eu me propus a fazer faculdade as melhores, que aí no caso era USP, Unicamp
e Gama Filho. Como eu morava em São Paulo, eu falei, vou prestar só USP e Unicamp. Beleza. E aí eu fiquei um ano fazendo cursinho, mas eu já comecei a estagiar com um tio meu que fazia educação física. Então eu falei, eu vou trabalhar com futebol de outra maneira, vou montar uma escolinha. Começou com uma ideia meio maluca, minha mãe que ama futebol. Sua mãe? Minha mãe de tanto ver futebol em casa, porque a paixão veio do meu pai, que passou pra mim. Tá. Ela de tanto ver futebol, começou a acompanhar na Copa de 94, que você até citou agora há pouco. É uma curiosidade, ela fez uma cirurgia e ela teve que ficar em casa parada, e ela é motorzinho, ela teve que ficar em casa parada, e pegou bem na época da Copa, então ela via todo jogo, via comentário, via mesa redonda, debatia, na cabeça dela começou já a mudar a escalação, aquele negócio. Meu e Deus. ela, então assim, na verdade em casa a coitada era a minha irmã, que era a única que não gostava de futebol, e ficou só futebol muito tempo. Tá. E aí, minha mãe um dia, eu queria aprender, não sei o quê, e surgiu de uma ideia, uma brincadeira de montar um grupo de mulheres adultas para elas aprenderem a jogar bola, quando o futebol feminino era nada. Nada, estão falando 94, nada. Não se fala, daí isso já foi ali para 98. Tá. E aí eu falei, quando eu entrar na faculdade eu vou pensar alguma coisa assim. E ao invés de fazer isso, tinha meninos no meu prédio mais novos que tinham uma carência ali no bairro, eu morava em Perdizes, é um bairro que tem uma carência ali de espaços, de atividade esportiva. E eu falei, vocês têm uns amigos e tal, comecei a distribuir folheto na rua, eu subia no poste para colocar faixa, que na época podia, né? Podia. Sei que hoje é uma Imagina fazer isso em Perdizes. Ambiental, eu subia no poste de madrugada e amigo meu ajudar e tal. E assim eu comecei uma escola, depois construí... Mas você dava aula? Dava aula o dia inteiro. Sim, o dia... Dava aula o dia inteiro não, depois eu dei o dia inteiro. Dava aula pós horário de faculdade. Tá. Depois começou a aumentar o tempo. Você já tinha passado na faculdade e abriu... Eu montei ela em fevereiro e as aulas começaram em março. Beleza. Então quando eu comecei a primeira aula eu já tinha um negócio na área. Que legal. Então eu via o que eu via na faculdade, eu já estava aplicando. Colocando na prática. Muitas vezes até, opa, isso aí tá atrasado, não dá mais para usar isso aí. Tá. Então, porque até, né, a faculdade pública ela é ótima, às vezes ela tem alguns conceitos Sim, que demoram sim, um pouco mais para se ajustar Sim. à realidade. Fica mais engessado, né, esses movimentos de grade. E assim foi, eu dei aula, isso começou em 94, em 99, em 2004 eu construí uma quadra própria, um terreno alugado, mas construí um galpão, uma quadra, aí tinha locação, tinha aniversário, tal. Mas aí ali, o meu objetivo final não era viver da escolinha, né? Simplesmente ter um e tal. Era ali achar jogadores para colocar no clube, que no final eu queria mexer com futebol profissional. Aquilo ali era um meio para eu achar um garoto de talento, lapidar o menino tecnicamente, que é um negócio que eu sempre gostei, a parte técnica, muito mais do que qualquer outro aspecto físico, tático e tal. A parte técnica. E, fazer o menino trabalhar bem com as duas pernas, caprichar no domínio, tal, e era uma coisa que eu já estava acompanhando, que era muito enfoque em tática, onde ele tem que correr, recompõe, marca, fecha espaço. Eu falo, não adianta ensinar o menino a fazer isso aí, se ele quando vai dominar a bola escapa. Sim. Ele tem que fazer a parte técnica antes. É um conceito que eu mantenho até hoje, eu acho que a ordem tem que ser primeiro a parte técnica antes de tudo. E aí, só que aí eu comecei a ter um probleminha, porque os meninos que se destacavam na minha escola, pelo poder socioeconômico, eles tinham dificuldade de ir para os clubes, porque o menino tinha na tarde computação, inglês, espanhol, aula integral, não sei o quê, e o menino tinha que faltar nessas coisas para fazer o teste. Então eu tinha menino que foi passando no São Paulo e a mãe não queria que ele fosse. E o menino era muito bom. E não foi. Entendeu? Que é uma pena, mas eu não condeno a mãe, porque o futebol tem um grau de risco enorme e para quem tem um universo grande, é natural que fala, pra que eu vou fechar meu universo todo vou pôr tudo numa num cesta plano só. A, né? Eu tenho várias cestas aqui, então é muito mais difícil para esse nível. E aí eu falei, então legal, eu vou manter minha escola, mas eu vou começar a preparar outras pessoas para tocar a escola, e existe até hoje assim, porque eu quero mexer com o futebol profissional, e não é esse da minha escola que eu vou buscar. Tá, isso em 2004 ou não? 2004 até você tomar essa decisão. Eu comecei daí, e aí eu contraí algumas dívidas, eu falei, então enquanto... Sério? Sim, sem dúvida, vendi carro, vendi moto, só não vendi bicicleta porque não tinha valor. Não tinha valor. Peguei dinheiro, um pouco que eu tinha guardado, peguei dinheiro emprestado de um amigo, esse para construir a quadra. O Ricardo, ele sabe que sou eternamente grato. Legal. Meus pais ajudaram um pouquinho, eu falei, enquanto eu não pagar a turma, eu não posso sair daqui de dentro, porque eu sair de lá, eu ia trazer um custo a mais de professor, e eu não ia gerar receita rapidamente. Então eu falei, não, é injusto com eles, uma coisa é eu arriscar com o meu dinheiro, agora eu tô arriscando com o dinheiro deles. Perfeito. Então, eu bati a mão aqui no microfone, acho que tá tudo bem, tudo ok.
Então, nesse momento, eu me propus a esperar quitar com eles para daí eu começar a pôr a cara no futebol profissional. Isso foi em 2006, julho de 2006. Agora, 2 anos aí. Agora vai fazer 18 anos no meio desse ano, foi quando eu comecei. Daí eu comecei a observar, ver jogo da base e tal, e assim é que eu entrei. Mas eu sabia assim, eu não consigo imaginar muito o que fazer fora do futebol. Já tive coisas fora do futebol. Já te conheci nesse meio desse trabalho. Poderia ter um posto de gasolina numa boa, poderia ter uma floricultura. Como empreendedor, investidor, boa, empresário. Mas eu ficar longe do futebol, eu não me enxergo assim. Não trocaria a minha profissão de jeito nenhum. Por conta da parte técnica, no meu caso é relacionamento. Eu gosto de estar no relacionamento esportivo. O que o futebol envolve, o que o esporte envolve. Principalmente por conta do atleta, da história, da família, desses bastidores eu gosto. Mas acho que não é o mesmo que você. Não. Acho que é uma parte muito mais do jogo. O meu é assim, é saber agora aqui que hoje à noite tem um jogo importante do Paulistão. Que louco, e é um cara. jogo legal. E às vezes assim, eu não tenho jogador nenhum, não tenho expectativa. E você vai assistir o jogo, a gente tá vendo na TV, ele vai assistir o jogo. Se eu tiver um jogador que eu gosto, então, aí eu fico o dia inteiro feliz que eu sei que eu vou ver um cara. Tá falando sério? Eu vejo o jogo assim, muitas vezes profissionalmente, poxa, ele precisa de um meia. Eu tenho um meia que talvez vai ficar tal, deixa eu dar uma olhada como é que tá, porque ele pode ser um nome que encaixa ali, pra entender como o time joga tal, tem essa parte. Mas eu faço várias vezes porque eu gosto de um jogador, eu vejo o jogo inteiro pra ver ele jogar, assim. Que louco. Isso não precisa ser o Messi. Quando é o Messi... É que você tem uma tatuagem do Messi, né? Tem uma tatuagem do Messi, uma perna é o Messi, na outra perna é uma bola, meio mundo, com futebol. Todos os lugares do mundo que eu visitei graças ao futebol, assim. Então, de alguma forma, para assistir jogo, para trabalhar, para estudar, o que for, se tiver relação com futebol... Quantos países são, você sabe? Tá desatualizado, faltam 2 países agora, os últimos 2 eu não pus ainda, Coreia e China, mas acho que tem 14 países, assim. Preciso fazer essa conta também, que eu vi. Por causa de esporte, futebol, cara. Legal, né? Legal. Isso é muito, isso é legal pra mim, assim. Você conhecer lugares através do futebol, do esporte. Putz, cara, eu sou fascinado nisso. Ontem, a gente tá gravando, ontem teve o jogo da seleção, eu vi um monte de gente em Madeira e falei assim, cara, eu tenho que estar lá. Cara, eu tenho que estar. Eu fui dormir mal porque eu falei, cara, eu tenho que estar lá, nesse ambiente. Não sei como, mas eu tenho que estar lá. O ambiente me atrai menos do que o jogo. Cara, por exemplo, assim, eu não tenho sonho. Eu já fui para Barcelona e não vi o jogo do Messi. Nem tava na época, tinha acabado a temporada, mas eu poderia ter coordenado. Não era um sonho ver o jogo do Messi no estádio, é muito louco. Não é. Não? Não. Mas ver o que ele faz na TV aqui, e não precisa ser o lance de gol, ver lance besta que ele resolve de uma maneira que eu acho brutal, eu fico aqui numa boa vendo, feliz da vida. Incrível, cara, e tem muita gente que gosta, né? O meu tem que ter esse lance relacionamental. TV, jogo pra mim é como se fosse dormir, cara. Eu falo, você me tira sarro de mim, cara. Eu começo a ver o jogo, eu capoto. E eu falo assim, cara, não dá pra ver, não consigo. É um sonífero pra mim. O meu jogo é no relacionamento. Que legal. E aí, tomou a decisão, vamos lá, 2006... Vou virar gente. Cara, como é que você vira gente? Como é que você... Beleza, contratei um professor, vai dar aula na escolinha, comprei o tempo de uma pessoa para eu ter tempo. Acho que foi essa a tua decisão. Sim, eu tinha que pôr alguém para fazer uma função que me demandava já bastante tempo na época, para eu poder dedicar tempo a um projeto futuro. E por onde você começa? Porque você não tinha grana, né? Geralmente hoje o cara começa, ele põe a porta, ele é agente, empresário, investidor. Sim. Né? Você não era esse caso, você seria o cara... Eu tinha acabado de pagar as dívidas, como eu disse. Então você ia investir teu conhecimento, vontade, tempo... Na verdade, assim, por uma coincidência... Na minha sala de faculdade tinha um rapaz que é agente FIFA até hoje, e eu batendo um papo com ele trabalhava para um clube específico, e eu batendo um papo com ele falou, eu falei, opa, eu sempre gostei de negociação, sempre gostei disso, falei, negociação de futebol, e aí eu me interessei, comecei a fuçar um pouquinho mais, e eu falei, poxa, pela base... lógico que sempre a base tem esse negócio dos custos altos, de um mercado bem agressivo, de uma insegurança jurídica grande também, mas eu falei, pela base é a forma que eu tenho de ter um jogador de Série A daqui a um tempo, porque no profissional não dá. Eu vou falar com um cara do profissional e falar, o que você vai me agregar? Minha rede de contato com o clube era pequena,
não ia dar um dinheiro pro cara, nem eu tinha. 2 também não dava. E não acho que no Sim. profissional esse é o caminho, sinceramente. Não. Então eu falei, na base eu posso achar um menino que quer a oportunidade. E aí eu vou comprar o problema dele e eu vou buscar a oportunidade. Sim. E assim foi, e aí eu comecei a achar os jogadores para pôr nos clubes, aí você vai abrindo. Mas como é que você sai de Perdiz e vai achar um jogador? Já que na escolinha não tinha essa turma. Aí vai rodar. Vou ver jogo de base. Vai ver jogo de menino sub-11, sub-3, sub-15. Eu via sub-15, sub-17 para ter parâmetro. Tá. Na época o Paulista, eu acho que não tinha ainda 11 e 13. Que ano que era? Com certeza, 2006. Não, acho que começa em 2000 ou 2009 isso. Quando eu comecei a trabalhar, que estava começando esses campeonatos sub-11, sub-13 paulistas. O 15 e o 17 já tinha. Já. Tal, e aí eu peguei uma geração ali que era no São Paulo Breno, no Santos Neymar. No Corinthians era... Pegou Marcelinho, Boquita. Foi ainda... Era do Lulinha, Dentinho, era 89 e 90, que eles tinham 16, 17 anos. 2006, o Dentinho, que se não me engano, era 89. O Dentinho é 89. 17 anos. Então eu peguei essa geração, tinha um menino no Palmeiras, Daniel Lovinho, que era tal. Lembro. Não virou, né, igual o Lulinha, não virou tudo que se esperava. Foi também já um início de aprendizagem. Opa, o menino, por melhor que seja, tem muito... E esses moleques eram muito bons na base, nos Não, jogos que já via. Esses moleques eram muito bons. O Lulinha, por exemplo, é um menino que os números... Dizem. Vou buscar os números, o menino era camisa 10, artilheiro da seleção brasileira de todos O os Lulinha era tipo o que é o Hendrick hoje, não era mais ou menos? Ou quase, muito perto disso. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Era Uma badalação onde a torcida do, né, que é do profissional, não, a torcida de base é mãe e pai, né? Sim. A torcida e vó. A torcida do profissional, que era a torcida ali verdadeira, ela já conhecia o menino. De tanto que o menino se falava igual, né? Quando o Henrique pôs o pé no Palmeiras, todo mundo já sabia o quem Henrique era. já se consolidou Mesmo mais, antes dele jogar a copinha, de jogar não sei o quê, porque já tinha um menino de 15 anos jogando no 17, no 17 jogando no 20, não sei o quê, não sei o quê. Então, é um negócio que, né, você gera aquela comoção e a expectativa. Sim. E aí acho que também tem, né, sobre formas de tudo. Mas assim, daí eu voltei e falei, não, vai ter que ser pela base, porque na base eu pego um menino... se eu pego um menino assim, digo, eu encontro um menino que quer a oportunidade, ele me ajuda, mas eu ajudo muito ele também. Sim. Porque ele precisa chegar no clube, e ele não adianta ele ligar no clube e falar, olha, eu sou bom. Ou Legal. o pai falar, meu filho é bom. O filho de todo mundo é bom. O filho de todo mundo é bom. Então assim, aí é que eu falei, aqui é a chave. E a partir do momento que você põe o menino vai pro torneio, vai para uma Taça BH, não precisa ser uma copinha, né? Vai para uma Taça BH, para uma Nike Sub-15, qualquer coisa do tipo, ali você já se relaciona com outros, se relaciona com outros agentes, conhece outros jogadores do próprio time. Outros e aí você começa, pessoas de clube e tudo mais. É o networking que você tem que fazer também, né? Mas assim, você falou assim, pô, Taça BH, Copa Nike, hoje, se você chegar nessas competições todas, já tem empresário, pelo menos em todos esses times que disputam essas competições. Sim, né? mas aí eu não captei ali, né? Não, mas eu fiz o relacionamento que eu precisava. Tá. Então, por exemplo, você tem um menino no Palmeiras Sub-15. O fato de você estar ali com o menino no Palmeiras Sub-15 é um pouco mais fácil para você abordar o coordenador do Santos. Falar, sou agente de tal jogador. Pô, o dia que tiver um menino daquele nível ali, eu posso te chamar para você conhecer. É diferente de eu falar, não tenho ninguém. Quem é teu jogador? Não tenho ninguém. Então, até ter o primeiro, é difícil. Depois do primeiro, você consegue... É isso que eu ia te perguntar. Quem foi o primeiro? Como é que foi o cara? Falou assim, beleza, então vamos junto. O primeiro... E demorou quanto tempo o cara falar assim? Primeiro na base... Acho que foi o Douglas, eu acho. O Douglas já em 2006? Não, foi em 2008. Que eu fiquei 1 ano e meio procurando, né, cara? Era isso que eu queria te perguntar. Em 2006 eu não procurei jogador. Em 2006 eu vi pra ter noção do que acontecia. Então eu ficava vendo, sub-15... Caraca, velho, mas você teve muita calma. Eu falei, eu tenho que estudar. Ou eu sou muito acelerado, porque um ano... Eu fiquei 6 meses, né, porque eu comecei em julho. Eu fiquei 6 meses assim, eu vou estudar o que eles fazem. Muito determinado. Na hora que eu for procurar, eu tenho parâmetro. Eu conheço um menino de 13 anos do Corinthians, que geralmente tem times bons. Eu preciso ver o menino lá jogando em Osasco, em Barueri, no Mato Grosso, um menino que, poxa, esse menino aqui treinado vai jogar igual ou melhor que aqueles que estão ali. Tá. Eu tenho que acreditar nisso.
como é que eu vou saber se eu não sei o que eles fazem? Então eu ficava vendo, procurando, vendo, continuei dando aula, eu não larguei de dar aula na minha escola. Tá, eu livrei quarta e quinta, porque os jogos da base eram sábado e algumas vezes na quarta, o sub-20 principalmente. Então eu larguei acho que quarta e quinta, fiquei segunda e terça dando aula, e quarta e quinta eu fazia isso. Tá. E aí eu tinha outras coisas, sim, já era uma quadra, então tinha aniversário, às vezes sexta, tinha alocação de quadra que eu tinha que estar às vezes por ali, eu não tinha sócio, eu fazia também sozinho isso, então eu distribuía meu tempo assim, então eu fiquei 6 meses estudando, aí em 2007 eu comecei a procurar garotos, e aí, e assim, e aquilo, você acha o garoto, mas ele fala, tá, cara, aí o pai olha pra você e fala, por que o Maurício vai ajudar, se ele não ajudou ninguém até hoje? Caraca, velho. Então, ali, até que daí, em 2008, foi uma indicação de uma pessoa que hoje é até agente, me indicou o Douglas, ele era na época preparador físico, família entendeu, o Douglas está comigo até hoje. Caraca, aliás, Douglas, você tem que ver o Mundo V2, estou te aguardando. Em janeiro de 2008. Ele tava em Suzano ou não? Ele tava na casa dele. Ele tinha jogado... Vai, o Douglas, 18 anos... Ele fez 18 anos quando ele estava em teste no Internacional. Aí, nesse o Douglas é de abril, não é? Ele é de abril. 4 de abril, se não me engano. Se é 2008, eu tava com 17 para 18. Ele ia fazer 18 em janeiro, aí ele foi pro Inter, que era o Internacional do Sul, que era um clube que eu tinha feito contato na raça. Num torneio, eu abordei o coordenador, tô procurando, tô começando, tal. O cara falou, não, pô, se tiver jogador bom, você me manda, cara, eu dou uma olhada, tal. E mandou o Douglas. E aí ele ficou lá 2, 3 semanas, não ficou, sinceramente, até agora a gente não sabe por quê. Porque a gente sabe que gostaram, que ele deixou uma boa impressão, o coordenador várias vezes depois me perguntava dele, mas no final, por alguma coisa, talvez tinham muitos zagueiros, a gente não sabe o que foi. Acabou não ficando, e dali ele foi pro Juventude, que é ali perto, e ali ele ficou. E um ano depois, em 6 meses, ele foi no meio do ano para lá. Maio, por ali, ele foi pro Juventude, ele ficou um mês e pouquinho no Inter, acabou não ficando, foi pro Juventude direto, nem voltou para São Paulo, que era onde ele morava. Foi aprovado, em junho ele assinou o contrato, em janeiro ele estava no profissional. Em 6 meses de base no Juventude ele estava profissional. Aí as portas para mim melhoraram, né? Porque aí eu conheci... tu nem pegou ele antes no Suzano ali? Não. Eu conheci ele daí. Você já pegou ele no Suzano lá, que ele foi jogar lá no Eco Suzano também. No Eco Suzano, acho que 2 ou 3 anos. Não, que é longe pra cá em São Paulo. Querendo sair do Eco Suzano e querendo uma oportunidade num clube maior. Tá, entendi. E aí tive a indicação desse colega e aí dali é que ele foi pro... E aí foi teu bichinho ali que abriu as portas do mercado. Aí ainda mais no profissional, né? Aí ele tava no profissional. Estreia na Série B e logo ele sai. Era o Zete o treinador dele, né? Na Série B ficou acho que mais um ano na Juventude. Tá. Depois ele trilhou o caminho profissional dele para outras bandas. Mas aí ali já me ajudou. Tá. Eu já tinha, né, uma referência para dar, eu trouxe tal jogador, ele já me abre mais portas. Tá. E aí logo depois... Você começou a captar outros atletas. Aí eu tinha um atleta já profissional, que aí eu fui num nível mais baixo profissional do que eu trabalho hoje, fui procurar jogador na A3, aí eu fui ver um time que tava o Renato Cajá, quando ninguém conhecia, pouca gente conhecia. Sim. Era um time da Ferroviária que era Renato Cajá, Leandro Donizete, que também jogou Série A por Curitiba, Atlético. O Leandro Donizete, que time é esse? Ferroviária, Renato Cajá, Leandro Donizete. Ferroviária não, em São Paulo? E mais 2 jogadores... A3 São Paulo, é óbvio. Mais 2 jogadores, um eu não me recordo quem era, mas também virou jogador de alto nível. E um que tinha ido pro São Paulo e não vingou, assim, não conseguiu seguir. Esse eu não cheguei a ver. Eu fui ver um jogo, comecei a ver, aí eles já estavam mais encaminhados, tal, eu comecei a ver, aí eu achei um jogador na A3, reserva do 15 de Piracicaba, que era um jogador pra mim que era extremamente talentoso. Eu falei, pô, cara, e aí eu fui ajudando ele ali, abrindo contato ali na A3, que não era o meu objetivo, mas era a forma de eu entrar no profissional. E ele um dia falou, pô, mas eu tô de férias, tava ali, as férias não eram um calendário tão organizado como é hoje. Ele falou, eu tô de férias, tem uma molecada boa aqui, você não quer vir ver na minha cidade? Eu falei, eu vou, cara. Só que ele morava no meio do Mato Grosso, no meio não, né? Em Sinop, né? Pô, eu sei que esse cara, já fui em jogo contra esse cara aí, o Rony Dias. É isso aí. Jogou no Londrina, cara. Londrina, fez base no Grêmio, jogou no meiazinho chato, bom. É tipo o Renato Cajá. Bola parada absurda. Tipo o Guaru da vida, muito bom.
E aí eu fui ver uns garotos na cidade dele, e aí tava o Igor lá, que hoje é o Igor Vinícius. Que pra mim é só Igor. Tá. O Igor com 12 anos, que se propôs com 12 anos a sair de casa e tal. E aí eu conheci o coordenador aqui do Santos, eu não morava aqui. Tá. Mas eu conheci o coordenador porque o coordenador tinha uma escolinha que jogava contra a minha escolinha em São Paulo. Mentira. E aí Quem ele que era, Luiz Fernando? Bebeto. Ou não? Bebeto Stival. É. E aí o Bebeto, eu procurei o Bebeto, falei, Bebeto, eu tô trabalhando com isso agora, tal, cara, se importa de ver um garoto? Eu falei, não, traz pra cá. Falou, mas assim, a avaliação vai ser Aliás, feita. o Bebeto Stival assistiu. Juro pra você que ele falou, cara, precisamos fazer sobre captação de base. Inclusive, vamos fazer, Bebeto, quando for pra São Paulo. Muito tempo que a gente não se fala, um abração. Ele me falou de um jogador aí que ele viu lá no meio de uma comunidade indígena. A gente até conversou, até te falei desse caso aí, cara. Tinha uma idade mais avançada. É verdade. Mas aí o Bebeto, legal, cara. Graças à amizade e tal, eu abri a porta, mas ele deixou claro assim, Maurício, não sou eu que seleciono, eu dou o ok final. Tá. Eu não seguro e nem aprovo. Tá. O treinador ali tem uma estrutura que eu falei, não, tá tranquilo, eu preciso dar oportunidade. O jogador antes disso, o Igor tinha passado no Palmeiras. Já tinha passado no Palmeiras? Ele não tinha passado no Grêmio por causa do tamanho, tinha passado no Palmeiras, mas não tinha alojamento porque ele tinha menos de 14. Tá. Mas esse é um sistema, às vezes, de ajudar, de uma casa, uma família que tem uma mãe, tem algumas vezes. Sim. Às vezes rola alguns sistemas assim. E pra ele nunca rolou, demorou, ele voltou pra casa dele, falei, cara, volta lá, fica treinando onde você tá, numa escolinha na tua cidade, daqui 6 meses você vem de novo. Lá em Sinop? Sinop. E aí ele veio pro Santos, foi aprovado. E de tanto eu vim aqui, que aquilo lá que você falou no início, de tentar ter um atendimento próximo, e eu vim aqui toda semana, muitas vezes final de semana pra ver jogo, durante a semana pra almoçar. Tá. Eu gostei da cidade, vim morar aqui e hoje ele tá em São Paulo. Mas eu já sabia, quando eu vim morar aqui eu sabia que nenhum jogador ia estar aqui eternamente. Então eu vim por opção de vida pessoal. Sim. E sabendo que em algum momento a probabilidade era muito grande de não ter ninguém aqui como é hoje, de não ter nenhum jogador aqui no Sul. Daqui a pouco tem. E aí começou a expandir o teu negócio? Aí vai abrindo, né, outras portas, né? Tá. E aí você tem um jogador no Santos jogando, o Igor logo se firmou como titular, aí abre muito mais porta. Aí eu já trouxe um do Botafogo de Ribeirão para o Santos. Tá. Aí esse menino já conhecia bem um tal centroavante do Corinthians que fazia muito gol, que é o Leonardo. Que é o Léo. Aí o Leonardo queria sair do empresário dele, eu fui lá negociar com o cara. Tá. Aí eu já estava um pouquinho mais capitalizado nesse meu tempo. Que era a minha próxima pergunta para você. Quando é que você começou a ganhar dinheiro com isso, né? Na verdade, o primeiro dinheiro foi uma tacada boa. Foi a ida do Douglas para a Ucrânia. Ele saiu do Juventude, pipocou, foi para Natal, um negócio que meio esquisito, né? Ficou pouco. E aí o PC Guzmão, que tinha sido treinador dele no Juventude, que subiu ele profissional, estava no Vasco. Não era o Zete que tinha levado ele? PC? O PC Guzmão falou, eu quero ele, o Rodrigo Caetano me ligou. Rodrigo Caetano que hoje está na seleção. Olha que louco, cara. E eu tinha isso aí foi 2011, eu tinha 3, 4 anos de carreira. Caraca. Um cara do tamanho do Rodrigo Caetano me ligando querendo um jogador. E aí eu, vamos ver. E aí o Douglas acertou com o Vasco. E ali ficou um tempinho no Sub-23, que na época tinha. E aí ele jogou um Campeonato Brasileiro. Naquele Vasco mágico, né? E ele foi vendido. Ele era reserva do Dedé Anderson Martins? Dedé Anderson Martins. Quando o Anderson Martins saiu, ele fez a dupla com o Dedé. Foi vendido, jogou um ano. Foi vendido, aí eu me capitalizei. E aí, por exemplo, no caso do Léo, teve a rescisão com o empresário, tinha um valor a ser Você já tinha um aporte. Eu paguei o valor porque confiava falaram que ele fazia gol e tal. Ele fazia muito gol. E a sorte não acaba. Aff, Maria, ele é muito bom. Léo Novo, que também a gente já conversou aqui no Mundo V2. Cara, essa venda do Douglas é de 2013, de 2007, que você começa mesmo no game, é 2013, são 6 anos, cara, pra você... Mas 6 anos que eu não ganhei nenhum real. Não é que eu ganhei um pouco. Nenhuma comissão real de salário. Não, eu não ganhei nenhum real. Tá. Nenhum. Não é que você fala assim, mas eu ganhei 100 reais. Não ganhei nenhum. E você tem a conta de quanto você botou? Não precisa falar o número, mas... Melhor não. Não me planilhei nisso. E nem quer saber, vambora, botou. Não. Tinha que pôr, era meu projeto e o que eu tinha. Na verdade, antes de me capitalizar assim, refinanciei carro 2 vezes, porque daí depois eu consegui comprar um carro. Bicho aí precisava de dinheiro, eu vendi o carro pro banco e comprava de novo. Tá. O carro valia, sei lá, 40 mil, precisava de dinheiro. Eu vendi o carro pro banco,
pega os 40, dá 8 de entrada, financia o resto, fica com 32. Isso pra girar o dinheiro? Pra girar o dinheiro, porque assim, o Viagem. jogador precisa viajar, Você precisa ele viajar? precisa viajar de férias, eu preciso ajudar na base. Ah, a mãe do menino tá doente, não é que eu vou pagar uma cirurgia, mas um remédio, putz, você vai tentando ajudar. Caraca, velho. É a ida e volta do jogador, é o meu traslado, é a minha ida para os torneios, é uma chuteira, e aí isso aí vai somando. Você não precisa dar um dinheiro na mão do garoto, você tem um monte de despesa sem dar dinheiro nenhum na mão dele, entendeu? Assim, um monte. Né? Um monte. E assim você faria isso de novo? Putz, total. Putz, total? Totalmente. Cara, você é focadaço, cara. Você tá dando uma aula pra mim, assim, tipo, um all-in no negócio, confiar muito. Lógico que era um outro momento, eu não tinha família, não tinha esposa, não tinha filha, meus custos eram eram menores e dependiam muito mais de mim. Então bastasse eu abrir mão de várias coisas, eu conseguia reduzir muito o meu custo de vida. Vambora. É diferente, o sacrifício era só meu, né? Legal. E é diferente da estrutura que eu tenho, familiar que eu tenho hoje. Uma ação dessa hoje seria muito mais difícil, né? Porque impactaria, por exemplo, na escola da minha filha. Tua filha, Tá? lugar que vocês sai vão... de uma escola top para uma escola tal, aí já é uma outra situação. Sim, Tá? sim, Se precisar fazer, você faz, mas por opção eu já acho que eu não sei até onde eu iria. Legal. Mas eu faria sim, faria. Eu tinha a convicção de que ia dar certo, eu sempre tive a convicção de dar certo. E vários que ali no começo que eu conhecia do meu tamanho pararam, mas vários... Pararam? Porque uma hora o cara cansa de pôr grana. Porque assim, ainda tem um agravante, tempo, né? Cara. Nesses 6 anos, digamos, até eu ter o primeiro entrada de dinheiro, não aconteceu comigo, mas eu vi acontecer com vários, de achar jogador que iam dar dinheiro e tomar um drible. Então não é só que os jogadores demoram. Não tá garantido, às vezes cara. encaixa, mas aí vem alguém e aí o jogador, se ele não tá firme com você, seja por uma falta de relacionamento, de caráter, seja por falta de caráter do jogador. Como você teve caso assim, não precisa citar os nomes, acho que não vem ao caso. Até Você citou o Douglas teve mais de uma oferta para me largar. Sim, com ele. Quando ele chega no Vasco, né? Já no Juventude. Caraca. Inclusive coisa bem pesada, assim. De grana na mão pra mudar a vida dele. O caráter da pessoa falou mais alto. Ou de alguma sensacional. Ele falou, não. O Maurício que abriu a porta, nós vamos com ele. Se a porta se fechar, vai se fechar junto com ele. Mas é a minoria isso, né? Do mercado eu não sei. Parece que sim. Dos meus jogadores é total maioria. Total maioria. Entendeu? Eu não sei se tem alguma mudança de comportamento na relação do agente com o jogador para mudar isso. Se eu dei, entre aspas, sorte de ter atletas com um caráter mais firmados, se eles são gratos ao meu dia a dia, e aí é até meio chato, porque não dá para jogar nas minhas costas, tipo, mas você também me deixou na mão, você não me deu suporte quando eu estava machucado ou quando eu estava não sei o quê. Eu não sei o que mas comigo acontece bem pouco. Aconteceu, doeu no fundo da alma, mas assim... aconteceu muito pouco. Muito pouco mesmo. Muito pouco. Em relação ao mercado, muito pouco. Mas no mercado é uma atividade que infelizmente acontece bastante. Aí acho que tem que ouvir os dois lados para poder julgar, né? Eu já ouvi os dois lados. Já ouvi o agente reclamando, o jogador é isso e aquilo. E já vi o jogador falando, o agente é isso e aquilo. Só quer ganhar e não sei o que, só isso e aquilo. Então aí cada um tem que... É um game muito louco. Logicamente, sim, né? É uma profissão de... altíssimo risco. Altíssimo risco, que tem uma certa agressividade, algumas vezes você tem que ter um estresse, você vai negociar um negócio que é importante, que impacta, às vezes que muda a vida do jogador, assim como mudou a minha não mudou com um atleta, mas ela vai mudando conforme você vai tendo jogador assim. Então, algumas vezes você tem que ter, mas faz parte você ter um atrito assim, e esse atrito eu não posso deixar de ter. Eu não vou ter atrito com um diretor que é meu relacionamento. O meu cliente é um jogador. Sim. Eu tenho que ter um X contatos, mas eu não posso ter o contato, manter o contato no clube na minha visão e largar o jogador. Isso eu não faço. O meu cliente é o jogador. E talvez seja uma forma de pensar que o jogador, quando percebe isso, ele fala, o cara realmente me defende. Tá. Então, essa é a minha estratégia, sempre foi, assim, na minha cabeça, o meu cliente o cliente é o meu jogador. Eu posso até receber do clube, mas na verdade é indiretamente, eu recebo do jogador. Eu vi a clube, mas é do jogador. É do jogador? É pro jogador que eu presto serviço. Tá.
E quais são as formas de receber que o Maurício teve a partir de agora? Venda do jogador, salário do jogador. Então a gente entende, às vezes fala, pô, o empresário só quer pegar dinheiro. Como é que é essa relação construída a partir desse momento que você começa a ver dinheiro, né? Porque antes você não chegou no doido e falou assim, ó, teu salário do Juventude você me dá uma parte. Você foi investir com ele, né? Sim. Na verdade, sim. As formas, até tem uma discussão grande, porque a FIFA voltou a retomar o controle, digamos, da profissão como agente FIFA. Era agente FIFA, eu tirei a credencial, depois virou intermediário CBF. Tá. E aí a FIFA chamou de volta, mas aí tem uns problemas, tem alguns casos nas justiças aí do mundo todo, França, Bélgica, Espanha, Portugal, aqui no Brasil não sei se chegou aí para a justiça, mas assim, então tá meio ainda indo. Mas assim, de uma forma bem genérica, eu posso ganhar um percentual do jogador, pré-estipulado até então em 10%, que pode ser isso ou menos, e agora pode ser que mude um pouquinho esse percentual para fazer o serviço de agenciamento. Isso no salário? No salário do Beleza. jogador. Direto do clube ou o jogador repassa? E eu posso ganhar uma comissão do clube. Beleza. Que ela pode ser mensal, de acordo com o salário do atleta, ou pode ser um pagamento único. Você trouxe o jogador aqui, você trabalhou, você foi lá negociar com tal clube, tal. Não necessariamente eu preciso ser o agente do jogador para isso. Tá. Então vamos supor, um diretor X confia no meu trabalho, sabe que eu não vou ficar fazendo leilão, que eu não vou jogar para a imprensa para valorizar o atleta, porque isso ou aquilo, me chama e fala, cara, Maurício, eu estou tentando abordar um jogador do clube Y, só que eu não posso aparecer nesse primeiro momento, sonda lá para mim. Vou lá, tem um clube me procurou teu atleta, tal, como que tá? Ligo pro agente do jogador, e aí, você tem interesse de ir para um clube de tal nível? Sim. Eu posso ainda te abrir o clube, tal. Aí eu volto para aquele clube. Isso é uma forma. Eu nunca ganhei dinheiro assim porque eu agencio o jogador. Mas isso aí seria um intermediário. O cara não cuida do atleta. Tá. Ele faz um negócio. Aí ele ganha X pelo negócio. Pode ser X parcelado nos meses do contrato. Ou X numa tacada só. X no dia seguinte que ele assinou o contrato. Beleza. Aí é a negociação também entre ele e o clube que contratou ele. Aí ele é um contratado do clube. Ou você pode ganhar do jogador. Você pode ganhar misto? Pode. Tem que ter um pouquinho de cuidado para não ser um conflito de interesse. Tá. Você ganha dos dois lados, teoricamente você tem que defender os dois lados. Então, aí tem umas regras de evitar esse conflito de interesse, tem que pegar uma anuência do clube e do jogador e tal. Lógico que pro agente é o melhor caminho. Sim, múltipla a renda, sim. Dele, mas assim, é fruto do trabalho. Então, assim, o que eu vejo hoje em relação a esse senso comum é que os agentes, empresários de futebol, como em alguns momentos, quando tem alguma corrupção no clube, de alguma forma, algum deles está ligado, se generalizou isso. Quero então, assim, te eu perguntar. sempre faço essa pergunta. Se você tiver uma empresa enorme, se quiser fazer um show de fim de ano e contratar a Ivete Sangalo, você acha que você vai ligar ela que vai atender o telefone? Não. Não, ela tem um agente. É óbvio, ela tem um agente. O agente vai ganhar ou dela ou de quem está contratando. Perfeito. Uma taxa, é normal. Isso é no mundo inteiro. Se você quiser fazer o cara vem pro Rock in Rio. O pessoal do Rock in Rio não liga pro Bruno Mars. Ele liga para um agente. É uma profissão normal isso para os artistas. Sim. Porque o artista não tem que ficar ali debatendo o cachê dele. Ele passa pro agente dele. Olha, eu faço show na Europa por $100 mil, nos Estados Unidos por $100 mil, se eu tiver que ir para a América do Sul ou para a Ásia, eu quero no mínimo 200. Ou eu quero ter 4 shows numa semana para valer a minha viagem. Sim. E aí vai lá, passagem executiva, primeira classe, hotel, tal. Ele faz e o agente é que vai negociar. Isso é normal. Perfeito. Aí assim, porque algumas vezes tem algum rolo, virou uma profissão muito mal vista no país, entendeu? Exatamente, é legal a nossa entrevista justamente para desmembrar isso. É uma posição mal vista. Então assim, eu, modéstia à parte, eu sei da minha importância para os atletas. O mais importante é ele. Se eu fosse o mais importante, eu não tinha um limite de 10%. Do salário dele eu ia ganhar mais que a metade. Minha importância, eu sou um acessório. Mas eu tenho a minha importância para conseguir resolver contratos que pareciam sem solução. E aí você acha uma solução aqui
conversando com o clube que quer o atleta, que tem um budget ali definido, e com o jogador, ele não pode dar isso, mas se puser tal, e se não sei o quê, vamos negociar aqui, cede dali. Você é um negociador, sim. Você vai negociar e vai fazer. Você consegue prospectar alternativas para um jogador que você está vendo que está perdendo espaço no clube. Para as duas partes. Ou que não, que aquele nível de clube que ele está ficando pouco para ele merece um salto. E isso não necessariamente é ruim para o clube dele atual, porque vai vir uma venda, vai vir uma grana. Tá? Então, assim, tem N fatores. Eu vejo assim, o agente, ele é um player importante no mercado de futebol. Só que para o senso comum, assim, ninguém me xinga na rua. Todo mundo tem curiosidade quando eu falo, mas assim, para o senso comum, empresário, é rolo, ganha dinheiro com o diretor. É isso aí. Tal. E assim, a gente não pode esquecer que é um esporte. Então, quando você contrata um jogador X e Y, eu não estou dizendo que não tem rolo, tá? Não vou dizer nem que pode ter. Óbvio que já teve, porque tem casos até confirmados. Sim. Mas assim, tem muito mais trabalho honesto do que rolo. Agora, o dirigente está lá, ele precisa de um goleiro. Você está goleiro porque eu não trabalho com goleiro, então eu posso dar. Ele precisa de um goleiro. Ele define um perfil, é um goleiro experiente ou é jovem? Eu quero alguém livre no mercado, e aí ele restringe bem a busca dele, ou eu tenho uma grana para pagar, tal. Mas ele vai ter que apostar no nome. Sim. Mas tecnicamente você não viu? Eles viram, o preparador de goleiros deu ok, ele viu, tal. E em 90% dos casos, 95%, ele passa por esse processo todo. Mas Legal. pode ser que aquele goleiro bata lá, e ele vai falar, não vou sair de onde eu tô, que eu sou rei por nada, eu quero um aumento. Tal. Ele está numa situação confortável, eu vou esperar alguém vir com uma grana melhor. E aí, quando ele consegue, às vezes ele chega lá, ele toma 2 gols, a torcida não conhece, não tem espaço, a imprensa local dá porrada nele, o conselheiro vai falar, tal. Negociata de empresário. Aí, o empresário é um gênio. Não, tipo, o futebol tem um risco. Você falar, eu não sei se você já entrevistou qualquer diretor de futebol, ele não vai acertar em todas, é impossível. Não vai. E faz parte do jogo você errar. Faz parte você montar um time e daqui a pouco no meio da temporada você vai repor 2 ou 3 peças que você até às vezes gastou mais, mas eles não renderam o que se esperava. Se renderam ao mundo dos sonhos, é o Lucas no São Paulo. Trouxe e voltou, arrebentou. A torcida ama. Tal. Mas assim, quantos o São Paulo não trouxe com esse patamar que não conseguiu? E agora deu certo. Mas não pode só valorizar a diretoria atual. O outro também, que tentou antes. Porque é impossível você saber antes. Sim. O Messi, então o Gustavo, que pra mim é o melhor jogador que eu vi, não vi o Pelé. O Messi no Paris Saint-Germain, pra mim, não deu certo. Ele ganhou o campeonato francês, que eles tinham uma obrigação de ganhar. Ok. Ele não deu certo. Mas o time não jogava pra ele. Tudo bem, mas não deu certo. Ele fez lances, como sempre, magistrais. Mas em termos de resultado, que era o que eles queriam ganhar, Champions, não deu certo. Sim. Eles levaram Neymar, Mbappé e Messi, não deu certo. Não deu certo. Mas ganhou a Copa. Então, assim, tem uma variável muito grande. E o senso comum hoje, a profissão é só picareta. Então, mas aí assim, basta regulamentar, concorda? É só você ter os limites. Beleza. Eu não acredito que eu possa vender um jogador por 10 milhões de euros e a minha comissão ser 8. Desculpa. Pra mim tem alguma coisa errada. Sim. Alguém além da gente vai ganhar, né? Ou se não, eu fiz uma negociação boa demais que eu tô lesando o clube. Queira que não, o jogador em casa ele não vale nada. O Messi em casa não vale nada. Sim. Ele tem que estar jogando. Aquela camisa tem um custo para bancar toda aquela estrutura. Então, é natural. Agora, assim, tirando esses excessos, que eles são fáceis, se for pensar. Se for pôr ali uma lupa nos excessos, é muito fácil. Que é uma lupa nos clubes, né? E hoje, com entrada de clubes empresa, SAF, projetos como o do Red Bull, você vai trazendo uma administração mais profissional, quem está querendo levar desse jeito vai ficando para trás. Vai ficar para trás, não tem espaço. Não consegue ser competitivo. Então, vai acabar o rolo? Pô, eu adoraria. Tomara que sim. Sim. Mas eu não acredito que acabe. Mas que vai diminuir com certeza absoluta. Vai. Porque se diminui a margem, porque o cara é cobrado por resultado. Ele é cobrado por desempenho. O time precisa ser campeão. 20 times começam a Série A, só um vai ser campeão. Mas para alguns o desempenho bom é chegar na Libertadores. Para outros é não cair. Exatamente. E antes não. Mas você já sentiu essa mudança das negociações, desse fluxo de
relacionamento? Porque aí a gente usa o nome empresário, mas às vezes é o cara que você falou, é só tá lá para ser uma ponte. Ele é um empresário, porque tem uma empresa aberta, ele usa a empresa dele para fazer ponte. Mas não necessariamente é um agente de um jogador X. Sim. Você sente que isso está mudando, principalmente no futebol brasileiro? Eu acho que sim. Eu Tá. acredito, eu tenho... Eu tenho bastante esperança de que o futebol brasileiro ele vai se fortalecer cada vez mais. Até tem colega meu que brinca assim, profissionalizando você vai ganhar menos. Eu falo, não acredito. Não acredito. Eu acho que eu vou ganhar mais, a minha profissão, né? A minha profissão acho que vai ganhar mais. Por quê? Porque, primeiro que a minha estratégia não é através do rolo. Então, eu não vou ganhar, junto com um diretor, uma comissão absurda para dividir com ele. O mercado sabe... Quem faz isso não me propõe, porque não é minha forma de trabalhar. Beleza. Agora, mais do que isso, você fala, mas os clubes organizados, eles vão pagar menos para o jogador. Eu acredito que não. Porque com os clubes organizados, vendendo melhor os direitos televisivos, dando um atendimento melhor para o torcedor que vai no jogo e não quer ficar vendo pedra, bomba caindo na cabeça dele, igual a gente teve caso recente agora aí com o Sport Fortaleza, em Goiás teve morte, de novo com o Sport em uma outra situação. Quando a gente tiver menos isso, os estádios vão estar mais cheios. Mais valorizado o produto. Mais receita. O Brasil está começando, o futebol brasileiro, a internacionalizar o campeonato. Né? Vendendo ainda entre as peras de banana, mas para sentir o mercado. Conforme os nossos clubes têm um poder maior, então eu vou dar um exemplo claro. Há 5 anos atrás, qualquer jogador de destaque do Botafogo com 1 milhão de euros você levava. Hoje você não leva. Não leva. Nenhum. Reserva você não tira. Por quê? Porque o dono fala, eu não preciso. Gestão. Então Beleza. o que acontece? O jogador bom vai ficar mais tempo aqui. Mas a gente vendeu o Henry. Mas porra, é um caminhão de dinheiro pro Real Madrid. Aí tem que vender. Sim. Você vai vender um jogador mediano para um time da Turquia, um jogador que você não bota tanta fé, beleza. O problema é que a gente perde a nossa estrela para um time mediano da Turquia. Não faz sentido. Uma coisa é perder pro Real Madrid, pro Bayern de Munique, aí é inevitável. Aí é um outro patamar. Então assim, conforme a gente segura mais os jogadores aqui... Você valoriza mais o produto? Você valoriza mais o produto do futebol como um todo. Conforme entra mais dinheiro nos clubes. Entrou mais dinheiro nos clubes, não tem jeito, entra mais dinheiro para os jogadores. Tá. Porque a competição é assim. Entrou mais dinheiro para os jogadores, entra mais dinheiro para a gente também nas negociações. Como, é inevitável. Talvez leve um tempinho, leva. Então assim, e tem outra, né? Assim, às vezes é melhor ganhar 80% do valor em dia, conforme o parcelamento programado, do que ganhar 100% daqui a 7 anos. Eu tenho um processo de 7 anos contra tudo. Você tem? Tenho. 7 não. 8 anos fez agora em janeiro. Caraca. Entendeu? Sem perspectivas. Caraca. Tocou o interfone. Vamos lá, quer lá? Atende lá. Com licença. Se bem que ele pode tocar. Pode tocar. Parou. Vamos lá. Então vamos embora. Então. Gravação em casa é assim. Gravação em casa é assim mesmo. Então assim... Você tem processo então? Tem. Ixi, eu tenho mais de um processo. Né? Caracas. E é normal? Eu acho que aí tem um pouquinho dessa cultura. Dever pro agente não pega mal pra ninguém. Já que é tudo já que é tudo picareta, não paga esses Exatamente, caras. porque se você coloca isso na mídia, você não tem força. Só que aí eles esquecem só que se você tem um contrato, ele tem multa, ele tem juros. Vai virar uma bola. Aí você olha daqui a 4 anos e o clube não pode contratar porque ele deve 14 milhões para um agente. Mas a multa, a coisa era 3. Ele renegociou várias vezes, foi aumentando, até que foi para a justiça e ficou uma montanha gigante, porque aí tem honorários, tem multa, tem juros. Rodou 6 anos de multa e juros, ficou um troço enorme. Meu Deus. Eu tenho uma dívida com um clube que está 7 vezes o valor original. E uma hora eles vão ter que pagar. E as gestões vão passando e talvez eles nem saibam nesses negócios. Bate lá, mas às vezes as gestões nem sabem. Porque deve ter outras, muitos outros. Essa questão eu acho realmente assim que, como a imagem dos empresários, dos agentes de futebol, né, assim, elas como um todo são bem... Ela é bem desgastada pela opinião pública. Não pega mal pro clube não pagar. A real é essa. Não pega mal pro clube não pagar. Então pouco os clubes honram. Qual que é a despesa? Sabe aquele negócio? Você tá com pouco dinheiro em casa. Você tem que comprar comida, pagar... Gasolina ou condomínio. Não paga o condomínio. O condomínio a multa é pequena. Sim. Não paga o condomínio. E não me tirando daqui. Não paga não sei quem que fez um... O cara fez um serviço, mas não tem nem contrato, e ele eu enrolo. É isso. Só que eles têm um contrato, que a gente, né, assim... Tem um contrato. Aí você liga uma vez pro clube. Pô, acerta aí, cara. Já não é mais a mesma pessoa.
Aí o outro, puta, peguei, tal. Daqui a pouco você sente o cara, assim, eu já tive diretor falando, pô, mas desculpa, eu não consigo fazer porque não é nem da minha gestão. Não tá falando O diretor já me falou, põe na justiça, cara, você não vai fechar a porta aqui, você tá indo atrás do teu direito, eu entendo você. E eu tenho que pôr e manter o relacionamento com ele. Assim, tem uma hora que eu tenho que entrar porque senão caduca. Eu falei, eu não vou perder dinheiro, o dinheiro é meu. Sim. Ele é da minha entendeu? Ninguém ligou aqui e falou, Maurício, você gosta de futebol, né, cara? Vem pegar uma comissão de X aqui. Não. Eu conheço o jogador, eu construí um relacionamento, tal. E aí o cara não quer me pagar? Beleza, só que uma hora eu vou cobrar. Não tem jeito, eu não consigo achar normal isso. Entendeu? Tá, então você tem que trabalhar com os dois jogadores, Com a verba do calote, A minha esposa já se indignou mais de uma vez com isso. eu imagino. Como é que pode? Como é que você fica nisso aí que não paga? Tem umas horas que você fala, meu, ninguém paga. Tinha uma época que eu tinha 5 grupos me devendo ao mesmo tempo. 5. Sem saber. Só agora não dá. E aí não dá, mas daí dali 2 meses você vê uma contratação. Você fala, pô, do mesmo jeito que quebra o vestiário, o cara atrasar a imagem e daqui a pouco contratar um cara caro, a não ser que seja uma coisa assim, tem que contratar o próprio elenco e falar, não, dane-se, contrata porque a gente precisa de um cara assim, falta um goleiro, um centroavante, tem que contratar, acabou. Senão, o elenco se ressente. Pô, peraí, você não tem dinheiro pra mim, tem pro cara que não fez nada ainda aqui? Caraca. Pra mim é a mesma coisa, eu tô cobrando o cara, não, tem dificuldade. Aí daqui a pouco, contrata, pagou 2 milhões de euros, o cara me deve 100 mil. Fala, pô, você tem 2 milhões pra contratar o cara. Ah, mas a atividade principal, tal. A dele, a minha é essa. Eu não ganho com o cara indo lá, eu ganho com isso aqui. Então a minha é essa, se é cada um por si, eu vou ter que ir pra justiça. Entendeu? Então, Tem que ter um estômago. tem. E aí estamos falando com a gente O bolo vai aumentando, então assim, realmente alguns números, eu acho que se a gente for olhar com a lupa, alguns números, eles são na origem estranhos, vai? Pra gente não falar nada, porque estamos citando casos genéricos. Alguns números não, se você for olhar na lupa e falar, não, isso aqui foi negligência do clube. Se você tem uma dívida Não foi de negociado. luz e não paga, o que vai acontecer depois de um tempo? Não Vai ficar no foi? escuro. Tá bom? E você só vai voltar a ter luz quando você pagar aquilo com a multa e juros estipulada em contrato. Funciona do mesmo jeito. É máquina de gelo, tá, gente? Você gostou da máquina de gelo? Muito bom, muito bom. Cara, você falou sobre ali Douglas, aí entrou Léo, Igor, depois você fez os atletas, hoje tem, por exemplo, o Didi, que foi uma oportunidade que apareceu, tem o Bilu. Quando você começou a capitalizar, o que você fez com uma grana? Falou assim, pô, agora tenho uma escolinha, ganhei uma grana, você investiu uma parte do teu patrimônio pessoal, e o que você fez na época que você não faria, ou que você daria de dica para as pessoas fazer quando começa a entrar grana? Porque aí o cara se vê poderoso, né? Eu vou dizer assim, o dar dicas eu acho um pouquinho complicado, vou dizer por quê. Tem muito a ver com o perfil. Perfeito. Da pessoa que está querendo ser agente, quantos topariam ficar 6 anos sem receber nada? E não é 6 anos sem receber nada, botando. Botando e com uma data marcada para receber. Porque eu não tinha data marcada para receber. Eu fui vendo um monte de gente no meu entorno sem receber e desistir. Então não é que assim, não, você vai ficar 6 anos, mas certeza. No final do 6º ano, pumba, tá na conta. Beleza, não tem essa. Poderia ter demorado 10. Menos que 3, acho quase impossível pela dinâmica do negócio. Sim. Mas, pelo meu projeto, sim, entrar pela base, fazer o menino subir, chegar no sem aporte financeiro. Sem aporte, sem estrutura, sem trabalhar com alguém que estava pondo grana por trás. Sim. Então, assim, eu posso falar da minha experiência que tem a ver com o meu estilo, assim. Na verdade, eu saí do aluguel, comprei um apartamento, não foi esse, um apartamento já aqui em Santos. Comprei um apartamento e o resto eu paguei a rescisão do agente do Léo. Eu banquei o projeto de um outro menino que foi esse que me largou de vir para Santos, que era um menino que tinha uma certa evidência, o mercado estava bem forte em cima dele, então eu não banquei uma rescisão, mas eu tive um custo um pouco mais elevado, teve gente que me ajudou no processo também, tal, e aí o menino virou as costas.
eu fiz coisas assim, então tipo, consegui ter um pouquinho mais de dinheiro, por exemplo, o Igor, que estava aqui no Santos, precisava de uma coisa a mais, aí eu já tinha um capital para isso, comecei a rodar um pouco mais, consegui viajar um pouco mais, aí eu já tinha jogador na Ucrânia, que foi o Douglas, eu tinha que ir para lá, todo semestre eu ia uma vez para lá, ficava uma semana, via um... E não era o Douglas que pagava a tua viagem para ir lá. Não, era do meu bolso, entendeu? Então assim, eu fui... reinvestir na carreira, mas não necessariamente em captação. Eu fui, na verdade, um pouco foi em captação, que foi que o viabilizou o Léo estar livre, ele queria trabalhar comigo e eu queria trabalhar com ele. Mas principalmente veio pela retenção. Mas também para fidelizar os que já estavam comigo, melhorar um pouquinho a situação do Igor, tá próximo do Douglas, né? Porque eu acho que muita gente acaba fazendo um negócio grande para fora, e aí depois, não, puta, eu vou até lá, não sei o quê. Eu não fui para lá para fazer outros negócios lá. Eu nunca pus outro jogador na Ucrânia, só o Douglas. Então, você foi para relacionar. Eu fui para lá para me relacionar com ele. Mas fidelizar. É estratégia. Tem muita gente que, e eu acho que é uma baita estratégia legal, muita gente que pinga lá e ficam 20 dias, 30 dias lá para estudar. Para tentar pegar o mercado. Tem outros, quando são casos grandes, né, o cara vai para o Milan, para o Real Madrid, o cara muda para lá. Eu não tive ainda jogador nesse nível. Talvez se um dia tiver, talvez muda para ficar 6 meses lá, para ganhar aquele mercado, porque aí você tem um jogador que te abre inúmeras portas. É muito louco. Mas assim, não é uma estratégia clara para mim. Hoje a estratégia realmente foi uma parte eu tive que realizar o lucro mesmo, transformar em patrimônio e tal. Importante, deu uma foi segurança para sua família que até hoje reflete, né, no rumo do teu patrimônio da tua família, legal. E outra parte também ter uma reserva, porque podem ter coisas de ocasião. Fluxo de caixa para reserva. Tem que refinanciar carro de novo, entendeu? Então assim, já um carrinho também um pouco melhor, porque né, tem para apresentação, tal. Isso é legal. Peguei um carrinho um pouco melhor na ocasião. Não era nada de outro mundo, mas também já era um carro condizente com a minha posição, até porque é um mercado que é um mercado agressivo também nisso, né? Mas eu vejo também assim, aí é o que eu digo, eu tenho que saber o que é certo pra mim, não dá pra falar fulano tá errado, mas sei lá, eu não faria, eu não tô girando negócio nenhum, eu não vou andar de BMW, eu não vou andar de Porsche, eu acho que eu tenho que realizar pra fazer. Mas tem gente que não, que às vezes está com o apartamento alugado, mas tem um carrão porque é um chamariz ali para você vender uma imagem de sucesso. Cada um, por mais que eu me dedicasse muito à minha empresa, ao meu negócio, ao meu projeto, eu tinha esse limite. Não, eu tenho que estar condizente com a minha realidade. Então... Legal. E como foi a tua decisão de expansão, velocidade, equipe ou não? Porque eu imagino que na hora que você começou a fazer vendas, o negócio deve ter passado na tua cabeça. Vou aumentar o negócio aqui, vou botar mais gente para trabalhar comigo, vou expandir essa parada, vou pegar 50 moleques. Passou essas coisas na sua cabeça ou não? Foi sempre uma identidade do Maurício, fidelizar os que estavam com ele? Sim, sempre deu cuidado. Na verdade, sim, eu fico muito aberto a parcerias, principalmente para exterior. Primeiro que tem N mercados, você não consegue ser nenhum, pega os maiores agentes do Brasil, eles não são especializados em todos os mercados. Eles têm gente boa em todos os mercados. Então, um nome consagrado, que eu me dou muito bem, o pessoal do Juliano Bertolucci, família ali, né? Inglaterra com ele, Europa ali. A Inglaterra e a Europa inteira. Não. Ele tem parceiros que confiam nele e que ele confia. Então ele sabe que se o Chelsea precisar de um jogador que é dele, que é o que ele conhece o agente, ele vai conseguir fazer um negócio. Por quê? Porque ele tem o caminho claro e ele também teve a competência de manter esse caminho aberto. A gente não pode esquecer, ele tem a competência de manter o caminho aberto. Isso eu citei nominalmente mas tem vários. Tem quem faz isso na Ásia e tal. Então na Ásia, mundo árabe hoje, né? Arábia principalmente, mas também Emirados, Catar, Japão, Coreia, China... Europa 2 com Turquia... Ucrânia, que já foi top, infelizmente agora com a guerra não. Rússia, que é uma baita alternativa financeira e até esportiva, desde que não tenha as sanções continentais por conta da guerra. Tem caras na Grécia, tem cara no México, tem cara de MLS agora, que é um mundo à parte, tem regras totalmente diferentes, então elas tem budget individual, budget coletivo, então você tem... É difícil de entender MLS. N regras que você tem que ter um especialista lá. É difícil. Você entender... Um cara com vivência. 100% e cuidar de jogador e cuidar de outros mercados. Então assim,
A minha ideia, na verdade, hoje, até por ter jogador na Série A e Série B, o mercado interno eu tenho acesso à maioria dos clubes de Série A e Série B profissional. Um outro que eu não tenho, eu sei quem tem e é parceiro que eu tenho um bom relacionamento. Então, daqui a pouco, eu sei que o Clube X lá, sei lá, não vou dar um nome, mas assim, o Clube X da Série A pode ter interesse em um jogador meu, mas eu tenho pouco acesso ali. Eu ligo para um colega e falo, parceiro, parece que eles estão precisando de goleiro, igual eu falei. O meu goleiro tá lá em tal lugar, tá acabando o contrato. Tenta encaixar e a gente divide a comissão, numa boa. Então eu tenho aberto a parcerias pontuais assim, e eventualmente até para cuidar do jogador. Vai muito do perfil da empresa, do que ela vai oferecer para o projeto, né? O que ela vai agregar do meu trabalho. Se ele for para lá para ver o jogo, falar, bater um papo com o jogador, às vezes já tem alguma dica técnica, o jogador está com um problema pessoal que ele tal, isso aí eu já faço, eu não preciso de uma empresa fazendo isso. Você precisa do negócio. O jogador já tem a confiança. Eu preciso de relacionamento, de relacionamento forte dentro do clube que ele está, ou de um possível clube futuro, principalmente se for exterior, tal. Então, isso aí eu estou muito aberto. Agora, de projeto, assim, vou montar um escritório para ter 30 atletas, ter 4 caras correndo atrás, não, cara. Não vai ter Nunca tive esse projeto porque eu acho impossível ter o meu atendimento nesse projeto. E aí eu mudo a empresa. Aí você muda a empresa. Aí eu mudo a empresa. Tem outras muitas que fazem, sim. Os caras têm sucesso profissional, têm retorno financeiro dessa estratégia, estão felizes assim, não tenho nenhum julgamento quanto a isso. Mas é uma estratégia de negócio, a minha não é essa. Perfeito. Então pra mim não adianta. Se eu tiver... até eu parei de buscar base um tempo, porque eu tinha uma safra de 4 atletas que, infelizmente, vou voltar a falar, um se foi, mas os outros 3, que eram o Léo, o Igor e o Bilu, que estavam hoje no Cruzeiro, eles estavam subindo para o profissional. E você ia ter mais demanda de acompanhamento desses caras. Agora é a hora, porque se não sobe no clube que ele tá, é trabalhoso, porque no Brasil a gente tem um pouquinho essa barreira. Então o William fez a base, Bilu, fez a base inteira no Corinthians. Não teve espaço no Corinthians para subir, é difícil. Aí você põe num lugar, não cara, vira. É difícil, põe num outro lugar, o clube duvida, não quer abrir porta. Que aí começa a ter uma ladeira de carreira, né? Um exemplo assim, claro, o Léo, que já fez, né, o bate-papo aqui. Já. O Léo, quando ele terminou a base aqui, ele fez a base no Corinthians, fez uma passagem rápida pelo Ituano e foi pro Santos. Aqui pro Santos. Veio aqui, ficou 2 anos. No primeiro ano dele, foi o artilheiro do Brasil na base. Sub-20. Ninguém abriu porta pra ele. O Santos não abriu e ninguém abriu. Ninguém abriu assim, eu tô falando de ligar para um time da A3 e ele fala, mas ele não tem experiência. Eu falo, mas se ele tiver experiência com a qualidade que ele tem, ele não ia estar na 3. Tá. É óbvio. Então assim, isso eu acho que há um certo comodismo por parte da parte técnica do clube, assim. Ele já jogou essa divisão, então ele tá aqui. O cara lava a mão. Não, ele já jogou Série A. Então é melhor contratar um cara de Série A, independente de qual é o nível técnico dele, do que a promessa da B. A não ser que seja um moleque bataladíssimo. Se não, promessa da B, o dele tá garantido, tá. Ele é que tá fazendo a aposta no cara. Tá. Se der certo, beleza. Se der errado, se der certo o clube apostou. Se der errado, ele é que trouxe. E o cara ele fala, já jogou no Palmeiras, já jogou no Santos, já jogou no Flamengo. Se ele jogar aqui no Cruzeiro ou não, reclama com ele. Beleza. Então, isso eu acho que é uma coisa que o Brasil, por ser um país formador, ele tem alguns países que tem até regra de torneio, assim, tem que ter tanto sub-23, tal, talvez a gente não precise chegar nesse extremo, mas assim, eu acho que a gente deveria ter esse espaço. Eu entendo que o Palmeiras, um exemplo, Palmeiras campeão de tudo os últimos anos. Base profissional, profissional. Com grana para contratar, eu entendo o Palmeiras virar e falar, não, ou eu contrato o cara pronto, que é o Aníbal, o volante, que chega, põe a camisa e joga, ou eu vou subir da minha base. Não vou fazer aposta num cara de Série B. Eles trouxeram o Richard Rios e ajuda. E aí você vai num outro clube de Série A, que não tem o poderio do Palmeiras, sim, que não tem a base como é a do João Paulo lá no Palmeiras, e ele fala, sai contratando. não, da Série B não, cara. Aí ele pega o cara que caiu independente de ser bom ou não, é o currículo conta mais que a análise técnica. E pra mim isso não existe. Então assim, eu já tive um jogador que passou por 3 clubes e nenhum clube queria. Eu falei, cara, eu confio no jogador. E é um desses que eu falei, não vou citar aqui, mas assim, um desses que eu comentei aqui. Então assim, quando chegou uma hora ali, Bilu, Igor e Léo, os 3 para subir, os 3 estourando base,
Eu falei, pra eu continuar dando atenção, agora é o momento que eles mais vão precisar de mim. Eu tenho que parar de captar. Caraca, velho. Olhando assim, nenhum dos 3 subiu do sub-20 nos seus clubes de profissional jogando. Todos tiveram que dar passos para trás. Trabalhoso pra caramba. Os 3. Todos. O Igor foi pro Ituano. O Igor foi pro Ituano, mas daí foi direto pro profissional, foi tal. O Léo foi pra Pô, terceira ele do saiu Japão. do Santos Isso, com uma lesão, sem espaço. O Santos tinha feito 2 jogos ali, que era o time reserva com o Dorival, e foi pro Ituano. Aí o moleque performou pra caramba, já logo na estreia do Paulista, gol, Ponte Preta, São Paulo. Pô, show de bola. O Léo foi pra terceira do Japão. O Léo sai de artilheiro do Sub-23 do Santos pra terceira do Japão. Terceiro do Japão. E aí, competência Cara, dele. terceira do Artilheiro Japão, na cara. terceira, artilheiro na segunda, foi bem na primeira, vendido pra China. Sensacional. Agora campeão coreano em 22 e artilheiro da E China artilheiro em da 23. China em 23. O cara é homem Ásia, né? Homem Ásia. Fala dele aqui no Brasil, todo mundo reticente. Por quê? Ainda. Porque Tem o um nome aqui, aí prefere um jogador com 33 anos, que teve lá com seus 27 anos um baita nível aqui, mas que já não quer mais muito, já tá com a vida feita, não tem mais às vezes aquele tesão. Não que um jogador de 33 anos não tenha tesão. Mas a gente vê o perfil. E preferem esse perfil, porque, aqui a porrada é nele. Até que esse cara já não tá mais jogando já agora. Entendeu? Então assim, e aí nesse momento eu falei, eu tenho que parar de captar a base, porque a base demanda muito, que assim, se o menino não tá virando, ele demanda muito de você manter o menino motivado, orientando, tal. Se o menino tá virando, ele demanda muito porque o assédio é enorme. Então você tem que estar perto dele. Então eu falei, não adianta, eu não quero fazer e terceirizar, deixar alguém cuidando. Então eu vou parar, aí eu fiquei um tempo com eles. Isso aí estão falando de uns 5 anos já, né? Que você tá aí de... O Igor estoura em 2018, no Ituano. O Igor estourou em 2019. Aí entrou a pandemia. Também. Aí eu falei, aí quando entrou a pandemia, aí eu tive que esperar, aí eu comecei... O Léo estoura em 2018 para 2019. Aí eu comecei a captar depois, e agora que eu tô começando uma nova safra de garotos. Você tá captando hoje em dia, como é que tá a tua estratégia hoje? Hoje em dia, tento ser bem seletivo, jogadores que eu vejo um potencial técnico e também perfil, não adianta só técnica, se fosse um futebol, acho que de 40 anos atrás, você bate o olho, o cara domina a bola bonito, enfia um passe aqui, um passe ali, cara, tá resolvido, é isso que precisa. Hoje não é isso que precisa, é também isso que precisa. O que você analisa? Ele tem que ver, mas então tem que ser grande? Não, eu acho que o jogador pequeno, ele pode jogar, mas tem que ser rápido. Se ele for pequeno e lento, é difícil ele jogar futebol. Então o único alto acho que é o Douglas, né? O Didi ele não nem tem espaço. Ele não tem espaço, ele tem que ser pelo menos intenso. Sim. Ele tem que fugir do contato que ele tem em desvantagem, a não ser que seja um Tevez, que é pequeno e é troncudo, que aguenta, mas senão ele tem que fugir com inteligência. Na agilidade, dominando bem a bola para a bola não escapar e evitar o contato, domina e toca, domina e dribla. Sim. Acho que tem que ver um pouquinho o perfil da família, que é difícil de detectar com uma ou duas conversas. Difícil, né? Porque ali na primeira conversa tudo é lindo. Santo, entendeu? E o empresário também, né? O empresário também. Eles também tomam um monte de chapéu do meu lado aqui, né? Acredito que não de mim, mas da tua área. Da minha área. Então eu entendo também porque ficam reticentes, meio com o pé atrás no início. Mas assim, parte mental, cognitiva, assim, você olha também, puto, mas é bom de cabeça em jogo. Eu consigo esse perfil depois, na captação não dá tempo. Eu não consigo ver 8 jogos do menino para definir se eu vou ficar com ele ou não. Porque se o menino for bom pra caramba, alguém já pegou no meio do caminho. Então, Já eu pegou, acho né? o menino fera, eu tenho que acelerar o processo e definir se eu quero trabalhar com ele ou não. E a partir do momento que eu quero, eu tenho que convencer ele de que ele tem que querer, a família dele tem que querer trabalhar. Hoje você continua no trabalho de Passar um time daqui, Por que não é meu perfil? Porque assim, eu não sou um banco. que isso existe, né? Sim. Mas aí, o cara não é um agente de futebol. É o investidor. Ele é mais que isso. Ele é uma instituição financeira. Muitos são Na instituição cabeça financeira. de quem recebe, sim, dos pais do atleta se torna uma instituição financeira. Ele põe um dinheiro com juros abusivos e um risco altíssimo. Se der certo, aí ele vai cobrar trilhões lá na frente. Puta, cara de massa. Só que ele não exerce nem a função de agente. Ele não acompanha jogo, ele não orienta o menino. Só que o depósito está na conta tal dia. Eu não sou uma instituição financeira. Se um menino
pô, o menino tem muita qualidade, ele ainda não tem maturidade para ir sozinho pro clube, ou às vezes não tem idade, mas é um clube top que justifica, às vezes, pô, por algum período ajudar no aluguel para vir a mãe, a irmã mais velha, o pai, o tio, para ficar com ele ali. Sim. Até para, né, porque às vezes não tem uma maturidade para estar no alojamento, que é um ambiente às vezes um pouco mais complicado. Isso é uma situação. Eu acho que eu tenho que avaliar também, porque eu aumento o meu risco, porque eu aumento O investimento. além de toda aquela despesa que a gente falou, eu tenho mais um investimento a fazer. E Mas, mais às vezes, gente. Mas às vezes eu consigo trazer o clube comigo nisso. Eu chegar pro clube e falar, pô, você quer mesmo ele, cara? Mas ó, Vou ter que fazer é isso. bom, eu preciso que você me ajude, você, clube, me ajude. E aí me dá um parâmetro também de quanto o clube quer o jogador. Ah, o salário médio do menino nessa idade é 1.000. Eu falo, cara, eu preciso que você me dê pelo menos 2 aí, cara. Tá. Poder pegar 1.000 teu e eu pôr mais 2 e bancar um aluguel de 3.000. E aí, se o clube dá, beleza. Se o clube não dá, me liga um sinal de alerta também. Porque pode ser que o clube não tá pondo as fichas no menino. Beleza. E Pô, a vitrine vai ser baixa. Eu posso apostar na carreira dele, mas eu não posso apostar alto naquele clube que não tá apostando. Eu tenho que esperar encontrar um outro clube que aposte comigo. Porque eu preciso do clube. Perfeito. É uma cadeia. Eu preciso do clube, o clube precisa do jogador. O jogador, ele não precisa de mim, mas eu posso ser muito útil a ele. E isso nada pejorativo, não é de me usar. A minha profissão, a minha função pode ajudar ele demais. Eu tenho plena convicção disso aí. Ela não é essencial, mas ela pode ser muito importante. Ela pode se tornar essencial em alguns casos. Então, é nisso aí que eu posso. Então, assim, eu não vou entrar no leilão. Ah, estão te oferecendo 50, peraí, eu vou te dar 60. Sempre vai ter alguém que vai dar mais. Tem um aventureiro, é um cara que está entrando no mercado, é um cara que fez um aporte e perdeu a mão. Tal, ele vai perder dinheiro com outro, ou qualquer jogador, mas eu não vou. E esse figurão, essas figuras, elas aumentaram de 2006, 2007 para hoje, não aumentaram demais? Elas aumentaram e a rotatividade é grande, cara. A gente tem que pensar o seguinte, o cara põe 100 mil em 4 jogadores e daqui a pouco 3 não viram e o que vira, ele perde no caminho e não capitaliza. Ele sai, mas vai entrar outro que vai dar 100 mil. Tá. Então tem bastante gente, Bastante mas não aventureiro. necessariamente os mesmos de 7 anos atrás. Entendi. Mas os aventureiros se reciclam, cara. Mas já existiam esses aventureiros também nessa época? Sim, já tinha, sempre teve. Sempre, tá, sempre. tá. Eles não aumentaram, diminuíram, só mudaram Só que rodaram ali. Rotatividade. A agressividade é inerente ao mercado. Assim, Tá. Acho que ela é esse mercado, ele é agressivo, sim, por vislumbrarem um retorno financeiro, mas o pessoal esquece que tem N fatores de risco. O menino pode se apaixonar por uma menina da cidade dele e não querer ficar lá. O que eu vou fazer com o menino? Você vai ter que Perdeu todo o ficar. seu dinheiro, meu amigo. O menino é uma pessoa. Antes de ser jogador ou querer ser jogador, ele é uma pessoa. Ele pode se deslumbrar e parar de treinar bem e tal. Ele pode ser, aí é uma coisa que aí eu com o meu olho eu tento filtrar. Pode ser que ele tenha destaque porque ele tem um benefício físico. Ele maturou antes. E quando equaliza na da hora ruim. que o pessoal chega, ele já não destaca tanto. Aí isso aí eu já... Isso é técnico, isso é técnico. Isso aí quando eu erro, aí já é um erro meu. Porque eu que não reparei. Então, Sim. aí eu já me cobraria. Agora outras coisas são coisas que acontecem. O menino pode ser atropelado, pode cair um raio na cabeça dele. Ele pode... Pode se lesionar e o corpo ele dele pode não desistir, regina bem, ele pode existir, pode não encaixar e perder confiança. E aí Sim. você tenta trabalhar, mas nem sempre reverte. Então, tem N fatores. É. Né? Os pais podem... Aconteceu os pais se separar, um falecer, e o menino desgostar e não querer mais saber. Então, se você olhar Igor, Bilu e Léo, os três tinham fatores para também não ter seguido. Igor Sim. com lesão, Léo e Bilu com problemas extracampo, enfim, que não cabe aqui a gente ficar contando, mas o próprio Léo já contou. Mas assim, eu acho que todos que a gente vê hoje na TV já passaram por isso. Já passaram. Não Teve a fase, não né? acredito que nem mesmo os que tem uma vida financeira mais estabilizada, todo mundo lembra do Kaká. Tá. O Kaká era reserva, duvido que reserva por muito tempo, ele teve a oportunidade no profissional. Num lapso de... Porque o titular... Quem era o titular? O Ricardinho? Não, o titular na base do São Paulo, naquele Sim, ele na base do São Paulo machucou antes de uma competição. Estava numa competição, e aí o treinador da base liberou ele para completar o profissional, e aí ele foi bem. Exatamente. Agora, é mérito dele de estar preparado, de não ter desistido. Agora, se aquela situação perdurasse por mais 2 anos, será que ele aguentaria? O Hernanes ia ser mandado embora do São Paulo. Aí ele foi fazer um amistoso. Sim. Os caras falaram, não, segura aí. Segura aí. Foi o Muricy, segura aí esse menino aí, deixa eu ver, cara. Muito louco, né? Então, assim, todos que a gente vê aí passarem algum momento de frustração por lesão, por problema pessoal, familiar, tal, por ser mandado embora de um clube, perder confiança. Eu acho difícil que o menino tenha mesmo o menino que é uma estrela, regularidade. né?
sei lá, o que tá o Hendrick, né? Eu não sei a realidade do dia a dia, talvez não chegue pra gente, mas será que ele nunca teve nenhum problema? Aqui? Opa! Pô, entendeu? Essa é pesado. Mas aí é óbvio, né? Assim, vai muito de como a família aborda, de quem que tá prestando assessoria pro jogador, como é que enxerga isso. Sim. Como é que o clube vê. O clube ajuda muito nisso, né? Assim, eu tenho um caso hoje aí de um jogador que tá voltando de lesão, o Rafael Bilu, do Cruzeiro. O que o Cruzeiro faz por ele, acho que é legal tornar isso público. Legal. É algo, cara, assim, o menino tá machucado há quase um ano, teve uma cirurgia complicada, teve um problema na pele, na cicatrização e tal. Agora tá caminhando tudo bem, daqui a pouquinho, tomara tá em campo de novo. Mas assim, o que o Cruzeiro fez por ele, eu falei isso pro diretor, falei, cara, a gente tem que ser grato. Porque muitas vezes eu entro em atrito com o clube, tipo, tem que negociar coisa boa pro jogador, pra mim, né, o pacote de cá tem que ser bom. E daqui a pouco eu falei, cara, não, assim, a gente tem que ser grato ao clube. Eu até brinquei com o diretor, falei, cara, geralmente essa negociação é uma briga de força. Sim. Eu não vou brigar força, cara, eu quero fazer um negócio a 4 mãos, a gente tem que fazer uma extensão do contrato agora, eu vou fazer uma coisa a 4 mãos, aliás, 6 mãos, né? As duas jogadoras e as duas do diretor, porque a gente tem que ser grato ao clube. Legal. Então, e é um exemplo de um clube top. Mental, família. Como é que eu vou fazer um negócio nesse exemplo, Bilu e Cruzeiro? Como é que eu faço um negócio desse se eu tô longe do Bilu e nunca falo com ele? Se eu não fui lá nos últimos 6 meses, 12 meses, eu não fui lá nenhuma vez. Se eu não falei com ele, igual eu falo, dia sim, dia não. Como é que eu vou saber como é que tá a cabeça dele, quanto que ele tá frustrado pela lesão, quanto que o Cruzeiro tá apoiando ou não? Não, tá machucado, mal jogou, deixa ele, tá. Poderia acontecer, já aconteceu? Já. Deixa pra lá. O jogador não é tão importante assim. Tá? Aí você não tem timing pro negócio. Então, isso aí é, pra mim, na minha visão, só estando perto, cara. Perto de entender a situação, né? Eu não consigo estar perto de todos os jogadores fisicamente, porque eu tenho que estar perto da minha filha e da minha mulher, cara. E dos meus pais, né? Minha família. Eles é que eu tenho que estar perto, fisicamente. Sim. Eu tenho que estar perto dos jogadores pontualmente, com alguma frequência, mas eu tenho que estar perto da situação, eu tenho que entender o que está acontecendo. Perfeito. E aí eu tenho que estar perto, às vezes, do jogador, às vezes eu tenho que estar perto do diretor. Então, o jogador está machucado, então, o Cruzeiro vai jogar aqui em São Paulo, subo para São Paulo e vou lá tomar um café com o diretor na concentração. E nem ver o jogador, mas faz parte do ecossistema dele. Eu tenho que, porque facilita nessa hora que eu vou falar com ele. Sim. Ainda mais quando é gente de um nível legal, né? Igual é o Pedro do Cruzeiro, sem puxar saco nada, mas assim, quando é igual um Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, seleção, sim, entendeu? sim. Assim, o Rodrigo Caetano, eu fiz N reuniões depois da ida dele pro Vasco. O Rodrigo Caetano passou por N clubes, eu nunca mais tive jogador com ele. Nunca mais? Nunca mais, só tive o Douglas com ele. Caramba. E mandei mensagem pra ele assim que ele pisou na depois seleção. Que ele assumiu a seleção ali, esperei só baixar um pouquinho, porque é um cara que eu torço por ele. Sim. Assim, é um dos caras mais... É que assim, ele faz muito bem feito com o profissionalismo. É que a gente sabe que tem muito no futebol aquele política negociata, o Cartola, cara. Ele é totalmente oposto dessa figura, assim. E ele já... referência, assim. Você já sente isso quando ele abre a boca ou quando ele chega. Se escolher 3 diretores de futebol... exemplo... Que eu gosto de lidar. E quando eu gosto de lidar, eu não tenho nenhum favor. Volto a dizer, só tive um jogador com ele que chegou pelo Sub-23. Então, sim. Assim, não foi a melhor... Quando o Douglas saiu do Vasco, já não era mais ele. Já não era mais ele. Simões. Então, tá. Assim, eu nunca ganhei dinheiro com ele. Sim, mas você entendeu? até hoje mas, tem assim, esse respeito. É um cara que me tratou com respeito sempre, quando eu só tinha o Douglas. Perfeito. Então é um cara que não tem como não torcer. Que é sério. Cara. Legal, muito bom. Quais são os próximos passos? O que o Maurício está enxergando aí dentro da empresa, ou o Maurício como empresário de futebol, daqui para frente? O que você está mirando? Eu tenho no planejamento, sim, né, principalmente desses 3 atletas que eu citei, que são atletas que estão aí na primeira metade da carreira, alguns chegando ali na metade. Eu tenho com eles objetivos traçados, né, assim, do que vai acontecer, do que a gente quer que aconteça, do que a gente vai batalhar nos próximos anos. Então, assim, esse ainda é o meu foco principal hoje. Fazer esses 3 moleques. Sim, são 3 jogadores já profissionais, com uma carreira, principalmente o Léo e o Igor, com uma carreira já mais consolidada. Sim.
O Biru começando a consolidar agora, infelizmente veio essa lesão, mas com boas perspectivas, né? Até pelo apoio do clube também. O Didi e o Douglas, eu falo com eles com a mesma frequência que eu falo com os outros, mas a gente sabe que até pela idade... Tá numa reta... A realidade é outra, o horizonte é outro. Sim. Não tenho... São poucas as chances do Douglas ou do Didi, por exemplo, irem para o exterior novamente para um projeto grande. São poucas, pela idade, né? Sim, pelo momento atual, projeção, nome. Então, assim, isso não é desmerecer o atleta. Não. Está numa realidade de mercado. E eles estão, e se a gente troca ideia, é uma boa. Vamos tentar isso? Vamos, mas aquilo também é legal, se der aquilo já está tranquilo, seja manter ou mudar de clube, de cidade, o que seja. Para os outros 3, eles têm degraus para subir, que Didi e Douglas já fizeram. Sim. Didi uma parte... Antes até de eu trabalhar. De você trabalhar junto. Aí o Douglas fez comigo porque fez a carreira inteira profissional, pelo menos até agora. São quase 20 anos de Douglas, cara. 16, acho que é isso. Você fez 16, 17? Cara. Então, assim, eles 3, eles me demandam isso, né, assim, porque, então, vamos supor, se eu penso que um deles, né, sem citar nomes, que um deles encaixa num futebol, pode ser um belo negócio ele ir para uma MLS, e é um objetivo do jogador, tem perfil esportivo e financeiro para um futuro para o jogador que é legal, eu tenho que prospectar parceiros MLS, ou clubes diretamente, que é um pouco mais trabalhoso, sim, ou parceiros. Então, parceiros agentes de negócio. Ao invés de eu ir almoçar com um jogador desse, eu vou almoçar com um parceiro que pode trazer um negócio para ele. Só que eu falo para o jogador, eu não almoçar com tal cara lá para abrir contato, ou para manter contato, porque esse cara é forte em tal mercado que te interessa, cara. Então, assim, isso é parte do meu trabalho. Assim, hoje o meu foco principal é nisso. É dar uma assessoria para os meninos de base, os 3 garotos que eu tenho ali na base, e principalmente esses 3 do profissional, eu estar perto deles, porque eles ainda têm, os 3 têm degraus de curto prazo para fazer. E eu não quero só fazer o degrau, eu tenho que construir o degrau com ele. Então, eu construir o degrau, o cara tá jogando e tá ganhando posição, eu poder bater um papo com ele, cuidado com tal coisa, cara. Então o Igor, que é talvez o mais conhecido aqui pro cenário. Pô, Igor, você tá voltando, cara, ficou um ano parado. Você não vai acertar tudo, mas lá atrás você não pode errar, faz o básico atrás, cara. Então, são coisas tal. A não ser que o treinador peça algo diferente, aí tem que fazer. Mas se não, cara, do meio para trás, domina e toca, não demora muito, porque a bola vai escapar no começo. E ela não pode escapar ali, ela tem que escapar lá perto da área adversária. Lá na frente é outro papo. Você vai dominar para olhar, para tentar uma tabela, uma ultrapassagem, que é a jogada principal dele, é um outro papo. Aqui não dá. Então, assim, e aí eu vou ajudando ele. Então, daqui a pouco, tem um jogo, achei que ia jogar, conhecido, por exemplo, o Rafinha jogou. Faz parte, cara. O Rafinha conquistou os últimos títulos jogando. Um cara com um currículo absurdo. Puta jogador. Contribui pra caramba pro grupo, pro clube, pro Igor. Sim. Faz parte, cara. Agora, o Rafinha não tem mais 27 anos. Se ele tivesse 25, 27 anos, a situação do Igor ia estar complicada no São Paulo. Mas ele não tem 27 anos. E todos no clube sabem isso, inclusive o Rafinha. Então, pro Rafinha é bom ter o Igor bem. Perfeito. Ele consegue jogar alguns jogos, seja os principais ou não, e o Igor jogar os demais. Então, assim, mas isso aí você tem que ir conversando com o jogador, porque é natural, o jogador quer jogar, daqui a pouco não joga. Não, cara, vambora. Tá no processo. Tá no degrau. Nosso objetivo é acabar o ano com tantos jogos como titular. Sim. Não jogar esse ou aquele. Se você jogar tantos jogos esse ano como titular, naturalmente você vai ter feito jogos importantes também. Você vai ser sacado dos jogos importantes. Então, isso aí, então eu vou construindo o degrau, para daqui a pouco, seja uma renovação ou uma mudança de clube, a gente está construindo uma carreira sólida para ele poder buscar aquilo. Então, eu faço isso com ele e ao mesmo tempo faço os parceiros dos mercados ou clubes que são estratégia, são objetivo para o futuro. Né? Legal, muito bom, muito bom. Fica na minha cabeça. Moleque de base não tá captando? Ou vai captar? Tô captando, falta um pouquinho de tempo. Tá. Eu recebo muita coisa pelo Instagram. Recebe? Muita, assim, semanalmente, uns 5 pelo menos, quase um por dia me manda. Já manda vídeo e tudo? O negócio tá vídeo, lançado. Eu mando informação, eu peço pra mandar vídeo, tá? Porque hoje o vídeo é muito fácil, né? Todo mundo tem uma câmera. E você identifica, né? E eu preciso primeiro ter um olhar, né, assim, a minha estratégia, eu preciso ter primeiro um olhar técnico. Eu preciso olhar e falar, esse menino tem um toque diferente na bola. Então, enquanto eu não faço isso, não vai. Não adianta, não vai. Então,
Às vezes eu falo, grava. A princípio pode ser uma gravação do celular. Depois, o menino tá longe. Pô, o menino tá no Belém do Pará, como o Éden. Mostrou uns vídeos, pô, gostei, legal. Aí manda gravar um jogo inteiro. Aí eu peço para uma empresa ou alguém autônomo ir lá, paga pro cara, o cara vai pegar por um tripé, gravar o jogo. E aí você vai ver uma jogando. Com um tripé bonitinho pra não ficar aquela, né? Sim. Montanha-russa. Pra eu poder parar, ver um jogo, analisar o cara num jogo, de preferência um jogo bom, não adianta ser 7-0 pra equipe dele, ou pra outra equipe, que eu não vou ver nada, nem a favor nem contra. Sim. E aí eu pego, pô, quero que tenha um jogo bom, vai ter um jogo contra o clássico aqui, contra o time que tá bem, ou contra o time que tem rivalidade. É isso que eu quero ver. Tá. Vamos organizar pra gravar, eu mando o dinheiro pra empresa, ela manda o link, aí eu sento e fico ali, ó, vendo o jogo, bato o olho no menino, às vezes dou pause, né, às vezes é um menino que eu tô conhecendo, então eu preciso ver, às vezes mistura ali, volto, puta, não, deixa eu ler, puta, não, ele correu legal, ele não recebeu a bola, mas ele movimentou de um jeito legal, ele abriu pra receber, ele tá querendo a bola. Caralho, você olha assim, cara. É o jeito que eu tenho que olhar. Tem várias coisas assim que você consegue consertar. Você consegue orientar o menino e aí, se ele quiser, ele consegue consertar. Mas não vai consertar tudo, né? E assim, isso é o trabalho principalmente do clube. Sim. É um detalhe, eu não dou treino pro menino. Eu posso fazer uma coisa específica para ele ficar atento com isso ou com aquilo. Então, mas principalmente é o trato, para mim, é aí a minha estratégia, é o trato com a bola. Como é que o menino domina, quanto que ele passa, o quanto que ele se livra da bola ou o quanto que ele quer a bola. Não tem que querer a bola. Legal. E aí, assim, então assim, hoje eu tô captando, mas uma velocidade bem tranquila. Assim, Tá, sem nenhuma pressa. Eu tenho meu planejamento anual, eu tenho que achar um garoto acima da média esse ano. Tá. O ano que vem eu não sei. Esse ano é um garoto que eu tenho que achar. E tá tudo Eu certo. tenho até 31 de dezembro para achar um garoto bem acima da média. No Brasil? No Brasil. Numa faixa etária ali de preferência ali até os 14 anos. Que é o que você gosta de trabalhar. Entre 11 e 14 anos. Para eu fazer o processo que eu fiz. Fideliza, o traz. O Léo acho que já tinha 15 ou 16. Mas fazer esse trabalho até chegar. Então assim, é aí que... Esse é o meu objetivo de base, além de cuidar dos que eu tô hoje, é achar um. Se eu achar dois, é óbvio, tô feliz da vida. Pode ser que eu não achei um? Pode. Eu não vou por qualquer um lá para falar que eu achei. Não. Eu não vou mentir não vai. Eu não vou pintar outro alvo para eu poder pôr. Não vou pôr o dardo antes para depois pintar o alvo. Tá. O alvo tá lá. Se eu não acertar o dardo, eu não acertei. Faz parte também, entendeu? Mas o meu alvo tá ali. Eu não vou jogar o dardo para depois eu pintar o alvo. Eu acertei o menino. Tá. Eu tenho bem claro assim, eu tenho que achar um menino fora de série até 14 anos. Aí, hoje, pela primeira vez, nos 18 anos, eu tenho uma pessoa me auxiliando nesse primeiro filtro, que é esses o meu filtros, coordenador da minha escolinha. Que é os filtros do Instagram mesmo. Filtro de TikTok, que é um troço que eu nem sei mexer. Meu Deus. Você sabe, né, Vini? Eu sou um pouco tecnológico, então assim, TikTok, YouTube, Instagram. Então eu tenho uma pessoa que é o coordenador da minha escola, que ele tem X horas por semana, que ele faz uma pesquisa virtual para fazer o primeiro filtro. Ele gostou de alguém, que já manda. Maurício, olha esses vídeos. Fala, pô, legal. Já teve alguns, ficou legal. Aí você vai ver, não, já tem uma empresa trabalhando. Aí é simples, tem uma empresa trabalhando. Liga lá e só fala com a família, tá tudo ok? Não, tá tudo ok. Então tá ok, beleza. Segue o baile. Trabalhar. Perfeito. Acabou, deixa trabalhar. Esse é o game. Agora, porque eu acredito que tem menino bom precisando de oportunidade. Agora, menino bom, infelizmente, né, para os pais, tem que ser um menino bom para os meus olhos. Não só para os pais. Eu sei que para o olho dos pais, quase todo filho, eu devo olhar assim a minha filha também. Para os pais sempre o filho é bom. E eu preciso encontrar um menino que queira também, né? Porque às vezes o menino é bom, mas não quer, cara. Não sei se eu quero ser jogador, não adianta. Entendeu? Não vai. A hora que ele comer uma semana seguida a comida que ele não gosta, que é do alojamento, ele vai embora. Eu perdi tempo, desgastou, entendeu? Então eu preciso tentar encontrar o perfil junto, né? Mas o primeiro critério é sempre técnico. Enquanto eu não ver o menino batendo na bola, ali não adianta ele fazer embaixadinha na frente da câmera, ele jogando, mas o manejo dele com a bola, a relação que ele tem com a bola, ali é o primeiro passo. E isso, né, o Gabriel que faz esse primeiro filtro, pelo menos na parte virtual, ele tá mega instruído, ele já entendeu, um cara que tem relacionamento há muito tempo, ele já sabe como eu Já tem um método já. É isso aí. Cara, olha o trato com a bola, cara. O menino que for diferente com a bola, levanta as orelhas igual cachorro, levanta a orelhinha, aí nós vamos pesquisar. Vamos ver se tem alguém, vamos ver onde ele mora, se ele está em algum clube, se ele já foi para teste em algum lugar, se ele tem interesse. E aí, assim, a gente está conversando hoje com 3 famílias.
Tá conversando. Um tem um cara que ajuda, mas o cara não é agente, mas e aí, como vai fazer? Então a gente está sentindo para ver. Beleza. Não sei se um desses vai ser o menino de 2024, eu não sei. Ainda tem que andar. Uma ótima caçada. Só não pode ser goleiro, tá? Goleiro não dá. Goleiro não dá pelo seguinte, vira e mexe me mandam, né? Obviamente sim, também me mandam material de goleiro. Eu não tenho olho para goleiro. Então assim, se tudo bem. A minha filosofia é, eu sei que eu vou errar, mas eu tenho que errar com o meu olho. Então vai. O melhor treinador do mundo, para mim, é o Guardiola. Se o Guardiola me falar de um garoto, eu quero ver. Eu vou ver 10 jogos dele. Mas se eu não gostar, eu não vou trabalhar. É o Guardiola. Para mim, é o maior cara que tem. É o Bernardinho do vôlei falando de mentalidade e tal. Para mim, é referência. Pô, eu quero ver esse... Enquanto ele não me convencer tecnicamente que vale a aposta, porque eu não vou ganhar nada agora. Sim. Eu só vou dedicar tempo e dinheiro. Agora é assim, estamos falando de mais de 5 anos, 5, 6 anos. 5 anos. Se eu não acreditar no projeto, não adianta eu entrar. Então assim, eu já tive no passado meninos que o pai me procurou porque estava saindo empresário, mais ou menos uma situação igual aconteceu com o Léo. Do Léo não foi o pai, não foi uma indicação. Mas assim, estavam saindo do empresário porque estavam felizes, queriam ir para o outro lado, tal. Menino que estava na seleção brasileira, eu não peguei. Tá na seleção? Porque foi uma época que eu já estava capitalizado, o cara se ligou, falou, pô, aqui eu pego uma grana, ele queria uma grana, acho que os agentes do momento dele não queriam dar, ele falou, paga a rescisão e me dá uma grana. Beleza, eu olhei, eu conheci um menino, falei, beleza, vou pensar. Eu não queria. Mas você queria um menino, mas não sob a condição de grana. Menino. O pai me abordou num jogo, eu tava vendo outro garoto, ele, pô, mas tá, de conhecer, de complementar, de ir muito em jogo, tá. Pô, o fulano, né, tá, pô, a gente tá saindo lá da empresa, já negociou uma rescisão e tal, se eu não tenho interesse, eu tô falando com umas empresas, elas me dão uma grana na mão, tal, que eu também tô precisando, viu, elas trocar de carro, preciso também dar uma acertada aqui, o menino tá na seleção, tal. Falei, vou pensar, mas na minha cabeça era, não vou, de graça eu não iria. De graça eu não iria? Não, o menino não virou. Eu achei que o menino tava na seleção agora. De base, não, tava na seleção de base na época. Seleção de base na época. Achei que o menino tava na seleção hoje. Aí eu falei, pô, mano. Mas assim, era um menino de seleção de base que eu olhei, então assim, sei lá, a base do Palmeiras é uma das melhores bases? Todos vão virar jogador? Não. O João Paulo tem na mente dele, de cada categoria, quais ele acha que vai virar. Ele pode se surpreender com o outro? Pode, assim como o outro vai decepcionar ele. Beleza. Só que a visão dele, eu tenho que ter a minha. Eu não posso me basear por ele. Não é porque tá no Palmeiras que vai virar jogador. Eu tô falando de hoje, uma das melhores bases que tem. Não é porque tá lá que ele vai virar jogador. É isso aí. E pode ser pra mim que um jogador reserva lá, que às vezes eles ainda não viram tanto, eu confio e eu vou apostar. O meu próprio atleta hoje tá ali brigando por titular, ficou reserva no passado inteiro. Eu não deixei de acreditar nele. Não. Porque eu confio. Falta alguma coisa? Provavelmente falta, que é o que o João Paulo e a equipe dele viram. Mas assim, eu não vou desistir do atleta. Eu confio que ele tem potencial para chegar e ele demonstra vontade para chegar. Falta alguma coisa? Falta. Nós vamos detectar, vamos trabalhar. Por isso que é formação. Porque o menino já tem 1,80m, você já podia estar no profissional. Pô. Com certeza. Por que falta? Falta ele se formar jogador nos aspectos que são as defasagens dele. Aprimorar o que ele tem de bom e diminuir a defasagem. Então, agora, perfeito. Não é porque a principal base do Brasil acredita que eu vou acreditar. Nem mesmo se for a seleção brasileira. Então você fala, já é um menino de sub-15 na seleção, sem citar nomes. Se eu olhar lá e achar que não é um menino tão diferente, ele está lá às vezes por uma carência, por uma circunstância X, sim. Porque lá atrás tinha uma carência, ele agarrou a oportunidade, muito um comportamento legal e se garantiu lá, legal, o mérito dele. Mas eu pensando que daqui 5 anos, eu falo, não vou. Aí é aquilo lá, eu vou errar, faz parte do processo, mas eu vou errar com o meu. Tanto que quando os pais mandam, às vezes que eu falo, cara, não dá, eu sempre falo assim, gente, é só o meu olho, tá? Eu tenho convicção no meu olho, mas eu vou errar também, pode ser que eu erre com o teu filho. Eu acho que não dá hoje para ele para um time grande, mas continua tentando, pode ser que ele vai falar com outro agente, no dia seguinte o cara fala, eu vou tentar, ele leva o menino pro Atlético Mineiro e ele entra. Pô, legal. Não quero que o cara me ligue, pô, Maurício, você isso. Não, cara, é só a minha visão. E ponto. Eu não vou torcer contra o menino, de jeito nenhum. Ele não fez nada pra mim. Ele tá querendo só o lugar dele no sonho dele. Agora, o sonho é dele e da família. O meu é um aspecto técnico. Eu não posso seguir o sonho. Se eu seguir o sonho, eu tenho que indicar 20 jogadores por mês pros clubes. E a hora que eu indicar 3 e nenhum ficar, no quarto eles já atendem meu telefone.
Então eu não posso fazer isso por, mas ajuda, cara, eu tenho que ajudar quem tem condição. Exatamente. E a condição, ela é tão subjetiva que eu vou seguir meu olho, cara. Então, Com certeza. Legal. Isso tá esse valor bem estabelecido no teu modelo de negócio. Vou fazer algumas perguntas rápidas e são respostas mais curtas pra gente já ir pra finalização. 1h30. Caraca. Você acha que você fala muito? Eu adorei o papo. Você gostou? Vambora, ótimo. Cara, papo bom, cara. Assim, pô, um baita aprendizado ali que você deu de partes de bastidores, exemplos práticos. Eu acho que tem muita gente iludida, ou que não faz ideia, ou que já começou o que quer e vai poder pegar esse episódio como uma experiência prática. Então, muito legal. Vai ajudar. Legal. Com certeza. Vamos lá. Um ídolo que você tem no futebol? Zico. Vou dizer por que eu não falo Messi. Vou falar, Você tem tatuagem do Messi. Mas você tem a tatuagem do Messi. O Messi pra mim é o melhor jogador do esporte que eu mais amo. Tá. É o melhor jogador que eu vi do esporte que eu mais amo. Tá. É o cara que eu mais parei pra jogar. Mas eu não sei as opiniões do Messi. Porque ele mal se pronuncia. Tá, então... Eu não sei o dia a dia dele. O Zico eu sei. O Zico é ídolo, o Messi é o craque. O Messi é um craque. O Messi é o gênio do esporte que eu mais Concordo, amo. O Zico é um ídolo. O Zico é um cara que eu paro pra ouvir opinião. É um cara que eu paro pra ouvir ponto de vista sobre alguma coisa que aconteceu. Eu posso até discordar, mas eu discordo com dor no coração. Falo, caraca, cara, não tá batendo a minha ideia até hoje. Não vou mudar por isso, mas eu vou repensar 2 vezes. Cara, será que você tal? Por quê? Porque é um cara que pra mim, igual eu falei do Bernardinho, é um cara de mentalidade de esporte, que o que ele falar eu ouço. Eu posso até às vezes falar, pô, eu acho que isso aqui é exagerado, não sei o quê. Ele deve ter as razões dele, mas é um cara que pra mim é referência. Então o Zico pra mim é uma referência. Legal. E ainda eu tive uma sorte de poder encontrá-lo. E assim... E cara, foi fantástico, eu posso como foi comigo. Cara, parece que você não tá com um jogador com o tamanho. Não dele, parece, entendeu? cara, ele parece que você tá é com de um igual amigo. pra igual. Parece que você tá com um cara que assim... Pô, vamos ali tomar um café no Starbucks, ali tem um cara ali, vamos tal. O cara te trata assim, ele sabe o que é ser um ídolo. E não te trata porque está com uma câmera ligada. Ele trata todo mundo assim. Então quando você vai ver outros jogadores falando do Zico, é diferente. Você vê outras pessoas igual você está falando que encontraram, é diferente. Então isso eu acho top. Agora a referência técnica, puta, aí eu tenho um monte de cara aqui, meu. Eu ia, né, na minha infância eu era corintiano. Até começar a trabalhar com futebol, eu tinha muitos problemas lá. Um dia eu falei, não torço mais, nunca mais torci. Mas eu, corintiano, eu cansei de ir no jogo do Palmeiras. Eu fui mais de 40 vezes no estádio e ver o Edmundo jogar. Porque é um cara que me Djalminha, em 96, eu fui brincando uns 25, 30 jogos. Meus amigos me zoavam. Cara, o que você vai fazer ser corintiano que você está fazendo no estádio do Palmeiras? Eu fui ver uns craques, cara. Fui ver os caras fera demais, cara. Então assim, fui ver inúmeras vezes Romário no Flamengo, aí já tinha carro. Quando ele voltou, tinha tirado o carro, pegava o carro em São Paulo. Eu ia pro Rio, vi o jogo, dormi lá, voltava outro dia. Ia pra ver o jogo do Romário e voltava. Fiz mais de 10 vezes. Cara. O Romário no Flamengo era surreal, depois no Vasco, então, meu Deus do céu. Então, assim, mas a referência técnica, referência de ídolo pra mim é o Zico. É Zico no futebol, né? Aí fora... Ele é mais legal. Nadal e Senna. O ídolo... Nadal e Senna. Nadal porque vários posicionamentos dele eu concordo, a mentalidade que ele tem de atleta pra mim, o livro dele, qualquer esportista acho que tem que ler. Eu não li. O livro dele é pra mim a bíblia do atleta. Eu nunca vi nenhum livro tão bom de mentalidade de atleta quanto o dele. Pô, eu li o Agassi, gostei muito, é um exemplo que eu dou. Que é um exemplo totalmente diferente, um cara que não queria ser, um cara rebelde, um cara... O Nadal é a linha, né? O Nadal é um cara que sabe que ele não tem talento pra estar onde ele chegou. Tá. Ele sabe disso. E ele bate no livro que foi escrito há um tempo atrás, ele sempre fala, o melhor de todos os tempos é o Federer com quem eu duelo. E o Federer, se jogar 100% do tempo, no 100% do tempo, eu não ganho. Ele vai ganhar todos os jogos de mim. Mas eu entro na quadra esperando o momento que ele jogar 90%. Aí eu vou ganhar os pontos dele. E eu sei que ele não vai manter 100%. Então eu tenho que estar 100%, porque eu vou jogar nos momentos de fraqueza dele, é ali que eu vou ganhar. É ali que ele é bom. Então, assim, é uma mentalidade, o livro do cara pra mim é uma bíblia. Assim, eu nunca li nenhum livro tão bom cara. O livro do Nadal. Vou ler. Eu tenho dúvida que eu vou ler rapidinho. É de presente. Assim, Obrigado. Te dou, eu aceito presente, vou ler muito rápido porque eu amo esse tipo de história. E eu realmente ia te perguntar se você tinha uma dica de livro, cara, sobre no esporte em seguida.
eu tenho uns livros do Senna, assim, mas é mais de imagem. É um cara que... Aí, pra mim, o Senna já junta as duas coisas, né? Ele tinha o talento do Messi com a dedicação do Nadal, né? Era um cara talentoso e mega dedicado, competitivo, carismático. Ele tinha tudo. Tinha tudo. Mas também aí não tinha rival. O rival é de uma outra nação, né? Então é mais fácil, né? Pro brasileiro, né? Pro brasileiro. Porque o rival dele era um francês, pô. Sim. Não é uma nação que a gente tem apego. Sim. Então, assim, se torcer contra o francês é fácil. É muito fácil. Né? É fácil pro brasileiro. Então, mas é um cara que me inspira, assim, até hoje, de ouvir história e tal. Mas livro é Nadal. Nadal, total. E filme esportivo, ou um filme que você gosta, que você coloca como exemplo, ou passa pros seus atletas? Cara, eu vejo muito pouco filme. Só não faça em que ele parece o Jason Statham, tá? Que até a gente tem essa brincadeira eterna. Apesar de eu parecer o cara que explode tudo lá, eu vejo muito pouco filme e praticamente nenhuma série, cara. Eu acabo vendo esporte. Futebol. Não, eu vejo esporte, eu vejo tênis. Se o Nadal estiver jogando, eu sempre vejo. Eu vejo outros, Zverev eu gosto, sei lá, Djoko, não é um cara que eu amo. Assim, quando era o Federer, eu via bastante o Djoko, não tenho uma grande simpatia, mas inegável talento, qualidade e tudo. Eu gosto de ver NBA, futebol americano nem tanto, mas principalmente tênis, futebol e alguns momentos NBA. Então eu acabo vendo esporte, ou não, eu saio pra pedalar, eu não sou muito de série, assim, filme, eu não botei muita referência. Eu vi o filme das irmãs Williams. Bom, hein? De tanto que me falaram, por gostar de esporte. Eu vi o filme da Nike, do Jordan, muito legal, porque é uma coisa mais de mercado, assim, né? A mãe como... Sim. A mãe negociou por ele ali um negócio mega inteligente. Tem a série do Jordan, você viu Last Dance? Não. Então, bom, hein? Então agora tem uma série do Maradona, tem uma do Messi, vai sair uma do Senna eu já me propus que eu vou que vai assistir. Ver, pode ser legal. É do Maradona e do Messi. Do Maradona eu vi, do Messi não. Teve uma série pequena do Nadal no Prime Video. Não vi. Eram 4 episódios que falava mais do centro dele, que é coordenado pelo tio, que foi o mentor dele esportivo. Essa eu vi, porque eu acompanho quase tudo, assim, tento acompanhar quase tudo do Nadal. Essa eu vi, eram 4 episódios, bem legal, que dá para extrair bastante coisa em relação à formação, sim, aspecto pessoal dos meninos que estão buscando o sonho deles ali. Eu acho que é um outro universo, poder aquisitivo absurdo, um nível absurdo de estrutura, que não é a realidade nem das nossas melhores bases aqui, mas um negócio legal, assim. Mas eu acabo vendo muito pouco. O filme da Williams é legal, e um filme que agora vai me fugir o nome, de um agente, de um olheiro do beisebol, Moneyball. Quer com o Brad Pitt? Esse filme eu acho bem interessante. Acho impossível de se reproduzir no futebol, porque esporte de contagem, contagem pequena não consegue ter os números igual tem esporte, igual basquete, né? O cara fez um triplo-duplo. Pô, se você for pensar em estatística, assim, o Romário não tem nada. Não. Mas aí, se for pensar só gols por jogo, ele tem tudo. Tem tudo. Então, não dá. Para um esporte de contagem pequena, filme. Não dá para se basear numa coisa assim tão numérica. Eu acho que tem que ser subjetivo. Dá para você contar assim, jogador profissional, quantos jogos ele jogou ano passado, quantos jogos jogou nos últimos 3 anos, para ver índice de lesão, para ver comportamento dele. Ele ficou fora em tal clube. Um clube vai contratar, liga lá, vê como é que era o relacionamento dele quando estava fora, se ele detonava o ambiente ou não, tal. Isso acho que é válido, mas ainda eu acho que tem que ser uma coisa muito técnica. Legal. 2 últimas. Quem é a tua referência na tua área, ou quem é a pessoa que você coloca como referência, não um ídolo de futebol, mas na área empresarial ou na área técnica de futebol? Que é o cara que você fala assim, caraca, eu sei quem é esse cara, ou esse cara. Então, como agente específico de futebol, assim, especificamente agente de futebol, eu não tenho nenhum que eu miro. Louco isso. Por isso que eu te falei eu queria essa abrangência porque eu não tenho sentimento, assim. Tem um porquê, assim, até um colega, assim, amigo, né, quando quer dar força, assim, brincando, assim, você vai ser um dos maiores agentes. Eu falei, não vou ser, cara. Não vou ser, não tá no meu radar, não tá no meu objetivo. Como assim? Eu falei, não tá. Por quê? Porque pra ser um desses, a não ser que você tenha um lobo solitário, um atleta que vire um Hendrick da vida, mas você não vai ser o melhor agente do mundo, você vai ser um agente do jogador. Se você ser um agente desse patamar, igual esses que eu citei, aí vamos citar aí 7, 8 empresas, Bertolucci, André Cury, Forcon, Unique, aí tem um monte. Você tá falando dos melhores europeus e tudo mais, né?
para você, né, agora tem o pessoal lá da Base, o pessoal do Pastorello que está no Brasil, tem N boas empresas. Eles têm essa estrutura que eu não quero ter. Então, eu prefiro ter numa necessidade ou numa situação pontual uma parceria com eles, que seja boa para eles, para mim e para o jogador, do que eu ter aquela estrutura. E para você ser desse tamanho, não dá. É o mesmo que você achar que você vai ter um canal de televisão só dentro de uma coisa. Você tem que ter o Estúdio Globo para ser a maior do Brasil. Não adianta. Então, assim, não tem como. E eu não quero ter essa estrutura, porque eu acho que eu vou perder muito tempo com governança, com equipe, com meritocracia, com financeiro. Rapaz, isso até... Sendo que o meu negócio é técnico, cara. Eu gosto de ver jogo, eu gosto de ver jogador, cara. Eu pego 2 horas de estrada pra ver um menino que me indicaram, feliz da vida, torcendo pro menino arrebentar, cara. Infelizmente, a maioria das vezes não arrebenta. Acontece. Mas eu vou torcendo e eu tento me policiar pra não chegar lá tão otimista e ver um lance bom e achar que o menino é o que eu procuro. Aí eu tenho que baixar minha bola e tal, porque eu vou torcendo pra ver um moleque fera. Que legal. Eu acho que é do caceta, porque eu sei que eu vou ajudar ele, a família dele, me ajudar, é a minha profissão. Então, eu vou torcendo e vou feliz da vida, cara, sem problema nenhum. Então, eu tenho algumas referências, sim. O Rodrigo Caetano é uma referência, talvez porque é o primeiro grande dirigente que eu vi, que eu tive contato, que eu tive jogador e torci muito para que ele chegasse na seleção. E vai conquistar lá, cara, porque o bichinho é bom. Ele é um cara que eu tenho essa referência. Eu tenho o Bernardinho, que não é diretamente no futebol. Mas tem a parte técnica, né? Técnica, as entrevistas dele eu acho fenomenais, exemplos que ele dá. Muito bom. Eu gosto bastante de ouvir, né, assim, fora as histórias de boleiragem, que às vezes eu até ponho no meu Instagram, tal. Eu gosto bastante de ouvir o Diego, jogador do Flamengo. O Ribas? Bichinho é bom, hein? Eu gosto dele porque, assim, além dele... Esse é um exemplo zico, né, que você falou, né? Construir imagem. Uma oratória muito boa, você nitidamente vê que ele treinou para aquilo, para poder se expressar com clareza. Ele tem um currículo grande, com várias passagens, onde ele despontou muito novo, onde subiu a cabeça, onde ele teve que tomar umas pauladas lá de um capitão que nem deu porrada, só com o exemplo mudou o comportamento dele. Família. Aí, como é que o Simeone lidou com ele numa situação ou outra, tal, o comportamento dele depois no Flamengo como um líder absurdo. Então, assim, ele é um cara que eu gosto de ouvir, cara, assim, um cara que é uma referência, não é na minha área específica. Gosto, hein? Mas é no futebol, eu acho que é um cara... E muito louco, assim, eu vou jogar uma polêmica agora, mas nem vamos entrar nessa polêmica. Mas mas não é pra entrar, né? Não é pra entrar, mas é legal pra gente tomar como exemplo, né? Robinho e Diego apareceram juntos e o que foi que se tornou da imagem de cada um dos dois. Muito louco, né? Verdade. Muito louco. Qual foi o maior time que você viu jogar? A última pergunta que eu faço. Ou teu time referência? Todo mundo fala de 82, mas igual eu falei, eu tinha 4 anos, né? Assim, eu tenho lembrança muito, porque eu já gostava muito do Zico. Eu vi o jogo, apesar de ser corintiano na época, eu vi o jogo pra ver o vestido Zico. De Flamengo, com meião do Flamengo. Caramba! Flamengo, sempre desde moleque, eu peguei o Zico jogando sempre. Eu comecei a ver com 3 anos, eles foram campeões do mundo. Então, meu pai sempre foi corintiano, mas fanático por futebol. Meu pai com 8 anos me levou para ver Palmeiras e São Paulo, para ver Falcão, São Paulo. Assim, esquece futebol, esquece clube. Jogador. Nós temos que ver jogador. Legal. Clube é legal, torce pro clube que você quiser. Muito bom. Tal. Mas assim, melhor time que eu vi no Brasil, o Palmeiras ali do Edmundo, eu acho que era um time... Palmeiras 96? Não, 96 foi o Djalminha. 93, 94. Tá. Com o Edmundo, com o Evair, Zinho, César Sampaio, Edilson, Roberto Rivaldo. Carlos, Antônio Carlos. O Rivaldo foi em 96. Não tô dando uma dentro nesse Palmeiras, cara. Rivaldo foi não 96 tava em 93? Ele era Santa Cruz ali, sabe? Em 93 era Corinthians. Caraca! Rivaldo, se não me falha a memória, mas não era Palmeiras. Ele chegou depois, e aí ele fez o ataque, que era ele, Djalminha, Luizão e Miller em 96, que foi o ataque dos 100 gols no Paulistão. Que aí eu ia pra ver o Djalminha. Mas aí eu acho que um time já, assim, o time de 93, 94 do Palmeiras Edmundo e Edilson era uma coisa absurda, assim, adorava ver ele jogando e tal. E o Corinthians do Mundial com o Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho, aí foi o melhor meio campo que eu vi, que eu acompanhei, porque em 82 eu não acompanhei, eu era muito novo, eu via, mas eu não lembro.
Aquele melhor meio campo que eu vi, certeza. Principalmente, De 2000. Principalmente quando entrou o Oswaldo de Oliveira, que aí tirou o falecido Fugá e conseguiu pôr os 4 Ricardinho. craques para jogar junto. Com o Ricardinho, Vampeta e Marcelinho. Esse é o melhor Edilson e Luizão. Esse é o melhor meio campo que eu vi. Aí o Gamarra já tinha saído, né? Fábio Luciano e Batata? Ou Fábio Luciano? Adilson, né? Adilson e Fábio Luciano. É. Que massa, hein, cara? Então, assim, esse, pelo menos de meio campo, foi o que eu me lembro, assim. Não sei se eu vi, cara, outros times, assim... Esse aí era um time e tal, e o Palmeiras de 93, 94, absurdo, assim, um time legal. Eu, por ser Santista, fico com o Santos 2002 Santos 2010. Mas é porque eu não vi muitos desses times aí. Sim. O de 2000 do Corinthians eu vi, era bom, hein? Era muito bom. Esse era muito bom. Era a época que mais eu comecei a assistir. Sim. Brigava briga boa com o Santos 2010. Ô Maurício, como é que a galera te acha nas redes sociais? Ou sei lá, algum jogador viu e tem talento e quer ter esse apoio, quer ter essa visão técnica, como é que te acha no Instagram? Então, Instagram, arroba Maurício Chiodin, escreve Chiodin com N no final. CHI. CHIO, D de dado, IN de navio. Maurício Chiodin. Manda lá, manda vídeo. Às vezes eu não consigo responder tão rápido, mas eu tento. Pode mandar, tem um garoto, vou te mandar um vídeo, manda um vídeo curto, uma coisa assim. Dali eu vou fazendo já o primeiro filtro. Se eu não consigo ver, eu peço pro Gabriel me auxiliar quando tem uma demanda um pouco maior. Mas os que chegam no Instagram, eu mando pro Gabriel só depois que eu já vi. Muito bom. Geralmente o Gabriel vai fazer uma busca mais aleatória. Eu faço, quem chega pra mim vai ter a resposta. Legal. Já falamos como que acha o Maurício. Segue ele lá nas redes sociais. Não deixa de mandar sua mensagem se você achar que faz sentido. Ele vai responder, ou ele ou o Gabriel. E foi isso. Você gostou do papo? Muito bom, muito legal. Gostou? Obrigado. Às vezes os agentes têm a oportunidade de expressar o dia a dia assim. Acho que é legal. Acho que seria importante até mais fazerem isso para tirar um pouquinho essa imagem de rolo, bagunça. Eu acho que esse foi o que eu mais busquei hoje. Lembra disso. Se quiser contratar a Ivete Sangalo, você não vai falar com ela. Tem alguém ali ajudando ela. E tem ajudando ela, tem ajudando o cara que toca talvez no bar da esquina ainda não. Mas o cara que já começou a fazer um showzinho maior já tem alguém atendendo isso aí. Com certeza. Muito boa dica. Senhoras e senhores, esse foi o Mundo V2. Antes de eu me despedir, não deixe de acessar os nossos canais. Estamos no YouTube, digita lá Mundo V2, se inscreve. Esse episódio está no YouTube. Nos canais de áudio como Spotify, Deezer, entre outros, também só digitar Mundo V2 e você acompanha, sei lá, tô no meu carro, tô na minha viagem, não tô podendo ver em vídeo no YouTube. Também a gente vai ver em vídeo nesses canais, mas quero só ouvir. Você ouve nesses canais de áudio. Também estamos no Instagram, Mundo_V2 e no TikTok, Mundo V2, que a gente tá colocando os nossos cortes e bastidores, como desse episódio também que já vai ao ar. Senhoras e senhores, Maurício Chiodin, muito obrigado, meu irmão. Até a próxima. A gente faz depois um bate-papo. Obrigado. Bate-papo eu, você e Igor, eu, você e Bilu. Isso é legal pra caramba também, esse papo da carreira deles. Voltamos numa próxima. Obrigado, Maurício. Mundo V2. Como eu brinco, o papo aqui não é feijão com arroz. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.